Ganhando o Jogo. Debates esportivos. José Aldo Pinheiro. Salve, salve, meus amigos, muito bom dia. São 11 da manhã, mais 6 minutos. Estamos começando pela Rádio Guaíba. O nosso Ganhando o Jogo. O Ganhando o Jogo é de todos nós. Você que faz, você que participa, você que interage, que manda o seu recado, que dá a sua opinião também é parte desse programa. Por isso eu disse o nosso Ganhando o Jogo. Hoje é quarta-feira, nós estamos no dia 7 do mês de outubro do ano de 2020. A produção é da Vivian Leal. Na mesa de áudio, Leonel de Souza, o poeta Leonel de Souza, que fez uma composição belíssima, que está no mercado sendo interpretada pelo Cigano, nosso grande cantor porto-alegrense. Na central técnica, Jorge Brum. Nos transmissores, Adair Ávila e Neri Nunes. Ainda o Gabriel Nunes e o Everaldo Nunes. Na coordenação da central, o Davis Rodrigues. Esse é o time do bastidor, capitaneado pela Vivian Leal, que é muito leal. A participação do Carlos Guimarães. Ele disse: eu vou pegar um café. Todo cara que dá aquela pitadinha de vez em quando não resiste a um café. E ele foi pegar um café, já tá voltando aqui. A nossa Ana Carolina Guiar. Eu não fumo e adoro um cafezinho. Já careciei pro Carlão aqui, não. Tu gosta do cafezinho, é? Adoro, ainda mais quando é do ponto dos cafés. Eu achava que tu era natureba, o cafezinho. Não, tá louco. Até porque café é produzido em laboratório, né? A natureba. Não, mas o cafezinho eu eu gosto de café, eu pensei que tu era natureba, sim. O café é feito onde? Que ela tava te defendendo, Barbudo. Ela disse assim, pô, café não tem problema nenhum, é isso? Ela tá fazendo a tua defesa. Café, não sei se tem problema. É que geralmente a galera que é mais natural, tipo, sei lá, mini chicken. Uma coisa mais natural, tipo, sei lá, refrigerante. Tipo um energético pela manhã, por que não? Um Red Bull. De um pouco açúcar, não é mesmo? Whey protein. O Luiz Magno... Não, whey é ainda saudável, mais e mais ali naquela. Acha? Luiz Magno também tá com a gente. Luiz? Bom dia também. Estou com coisas naturais, coisas da região do Vale do Rio Pardo. Um cigarro. Totalmente natural. Que vem ali daquela região de Sobradinho, por ali e tal. O Orestes de Andrade... O Magno ainda vai soltar fumaça no microfone durante o programa, quer ver? A gente vai estar no programa, ele vai soltar um... É provável, eu não duvido disso. É a paixão do Magno, a gente respeita todas as paixões. Aliás, e o par de aniversário, né, Zé? Hoje destacado pelo nosso ouvinte mais cedo. Os ouvintes estão mandando mensagem aqui pra gente. O Orestes de Andrade, meu padrinho, benção, padrinho. Benção você, um grande abraço para todo mundo aí. O meu negócio é água, somente água. Água, muito bom, Orestes. Água ardente. Eu já presenciei Aumenta o volume, água com lúpulo e malte, Orestes, não engana. Essa é boa, essa água é boa. Eu tô falando água neste momento aqui. eu vi uma foto dos companheiros narradores, eles estavam muito bonitos, com aparência saudável, peles bonitas. Eu não imagino eles. Sim, nem foi tu que mandou a foto. Nem no tabagismo, nem na qualquer outra água, a não ser água pura. Fala sério. Pra ver como a imagem engana, né? Tá diante. Não, claro. Eu olho pro Magno, a primeira coisa que eu penso é na igreja. Tá diante. Com todo respeito, nós estávamos bonitos nessa foto aí, meu. Nossa. Como é que tu vai imaginar a pureza estando diante de um dos maiores defensores de Jesse Valadão? De um dos maiores, um homem cuja a subversão da moral humana é um dever pra ele, entendeu? O Carlão tá brincando. É verdade, é um dever. É um legítimo representante da... Tu já caminhou com ele no centro de Porto Alegre? Da alta sociedade do Tuxuá, civilizado, polido, elegante. Não. O cara manda material com conteúdo impróprio pra mim às 3 da manhã. Isso aí é fake news. Verdade, o Cristiano Oliveira também já falou bastante. Bom dia, Cris. Pô, bastante, nem comecei ainda. É um glutão, gosta da lata esse homem, bom dia. Nem comecei ainda, né? Nem tive tempo de falar que o Orestes é um sex symbol do Rádio Gaúcho. Vocês hoje estão demais. Muito bom. Aí tá a nossa equipe, nós estamos com o Ganhando o Jogo. Fala, Orestes. Não, muito bom, muito obrigado, hein? É um espetáculo isso. Frase de narrador agora. É um espetáculo. O que tu achou da nossa refeição? Um espetáculo, garotinho. O meu amigo Flávio Dutra, que tem muita sensibilidade, meu compadre,
grande jornalista, ele disse assim, o radialista, né? Quando se encontra, ele faz questão que todos percebam quem é um e quem é outro. Então ele pronuncia bem empolgado. Carlos Guimarães, grande Carlos Guimarães. Não, ele pronuncia o nome completo. Claro, exatamente. E o cara do outro lado, e o outro do outro lado responde, ainda de forma mais efusiva. Orestes de Andrade, de Santo Ângelo para o mundo, faz aquele pé com um subtítulo. E aí No último jogo que eu fiz com o Magno, ele foi me chamar no meio do jogo e disse, agora análise de Cristiano Moré de Oliveira. Pô, tomei um susto, uma formalidade. Imagina, bem aí na jornada esportiva da Guaíba, José Odoraldo Medeiros Silva Silveira Santos Oliveira Pinheiro. Tu quer saber como é que é a diferença entre o torcedor e por exemplo, os caras ficam bravos comigo, é brincadeira, tá? Uma brincadeira carinhosa. Porque o torcedor do Internacional, ele fala, perguntar aos grandes goleiros da história do Inter, ele vai dizer, Manga, Klemer, Benítez. Se perguntar pro radialista, ele vai dizer, José Maria de la Cruz, Santa Cruz, Benítez de la Cruz, Santa Cruz, tem 300 cruz no nome. Esse é o radialista. Dona Elias, Ricardo Figueroa Brander. Grande momento. A gente fala o nome completo das pessoas, né? José Odoraldo Medeiros Pinheiro, vírgula, o J. Pinheiro. O rapaz pediu que eu fizesse numa entrevista a seleção gaúcha. Eu digo, mas de novo? Porque a gente acaba sempre trocando uma peça, né? A gente não tem muitas convicções, há algumas dúvidas. E eu fiz uma seleção. Onde é isso? Daqueles que eu vi. Naquela live que eu fiz na segunda para o rapaz de Berlim, na Alemanha, que é um músico de jazz que trabalha lá na Europa. E aí eu fiz a seleção, depois fiquei pensando, mas eu já andei fazendo seleção diferente sobre o mesmo enfoque. Eu fiz Tafarel, Arce, Jeromel, Gamarra e Roger. Falcão, Carpegiani, Ronaldinho, Valdomiro, Flávio Minuano e Éder. Aí eu fiquei pensando, puxa, Tiraste o Figueroa da tua defesa? Pois é. Será que eu vou desagradar alguém? Eu fiquei pensando, porque quando eu comecei a fazer o time, digo, vai dar Inter de 75. Aí eu me lembrei do Carlos Guimarães atormentando a minha memória. Não, eu te dou duas pessoas que tu tinha que se lembrar. Nando Gross e Juremir Machado. Pois é. Não, mas eles também estão no meu subconsciente. Sim, o Inter de 75 tá no subconsciente deles. Vai. E aí eu dei esse time. Não, mas de todo o brasileiro que gostava de futebol e que estava acompanhando aquela época. Claro. Assim como o Cruzeiro de Joãozinho, não, perdão, era Jairzinho, Palinha e Joãozinho. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Gustavo Fogaça, o Gufo, que a gente tá fazendo um negócio com ele. E lembrei do Elvio, que te mandou a brilhante manchete esportiva. Uma revista. Oi, Ana, tudo bom? Como é que tá? Ótimo. Tudo beleza, parece o Orestes. Coitadinho do Orestes. O Elvio mandou a manchete esportiva. E eu tô. Atenção, ouvintes. Quem tiver revista antiga, bem antiga, entre em contato comigo, viu? Dê um jeito de entrar em contato comigo. Ou envia pra rádio aqui, né? Ou envia pra rádio aqui. Mas pode enviar. Eu compro, tá? Não é pra me dar, eu compro. Quem quiser fazer um desapega. Desapega, eu tô comprando. O Guimarães está querendo. Se tiver boca livre, tanto melhor, né? Se for preço acessível, ele também tá fazendo negócio. Tô fazendo negócio, tá? Por quê? Porque eu tô pesquisando isso. E aí, por entrar no seguinte, olha só que legal, tu falaste há pouco do Inter 75, 76. E dentro dessa pesquisa, eu cheguei ao momento de transição entre o Oswaldo Brandão e o Cláudio Coutinho na eliminatória de 77. Vou falar sobre o passado, depois a gente volta pro presente, que tem jogo hoje, tá? Tem um jogo importante do Grêmio contra o Curitiba. E eu cheguei à conclusão que a gente fala muito do Falcão, né? Não ter ido pra Copa 78. É só uma impressão. Não, mas... Aliás, tá no Instagram agora o Falcão. E não se esgota, isso foi um erro histórico. E não ter ido pra Copa 78. E aí a Placar apresentou uma matéria com o Palhinha. O Palhinha sai do Cruzeiro, vai pro Corinthians, e ele é um dos grandes nomes da quebra do tabu lá de 23 anos. Gol do Basílio, famoso gol do Basílio, que a bola teimava não entrar. Uma das maiores narrações de rádio, Osmar Santos naquele gol. E o gol mais exibido na história do programa Gol, o Grande Momento do Futebol, ainda com Alexandre Santos. Nunca um gol foi tão exibido quanto esse. E aí o Palhinha jogou muito, e o Palhinha se disse um injustiçado. E disse que o Sócrates deveria ter ido também em 78, que o Falcão deveria ter ido, e que o Joãozinho deveria ter... Eu cheguei à conclusão que a Copa de 78 é a Copa dos injustiçados.
todos deveriam ter ido para a Copa. Não, mas quem tava lá Não também foram. era bom, né? Um problema que aconteceu na Copa de 78, Copa 78. o Zico foi machucado. Sim. Reinaldo foi com um E caminhão. Rivelino também. Então nós tínhamos vários jogadores Rivelino também foi machucado. que não estavam atleticamente 100% e outros que poderiam ter ido. Claro. Então, são aquelas O Éder poderia ter ido. são aquelas convicções pelo que já está mais próximo, Paulo Isidoro tal do poderia ter medo ido. do desconhecido. O Magrão, à época, não era ainda um. Mas o Paulo Isidoro já era bola de ouro Brasileirão 76. Éder já era a grande revelação do Grêmio Tele Santana 77. Mas ele era meio. E ele Não. na seleção jogou como falso ponta. Não. No meio daquela time de 78, ele teria que disputar com Jorge Mendonça, Não, com não, Rivelino, não. com Zico. Com o Dirceu. Não era com o Zico a briga Não, dele. era o Gil o ponta. O direita. O Éder era a ponta esquerda. Não, A briga 78 dele- o Éder não tava. Eu sei que não tava, mas é aí que eu quero chegar. Ele deveria ter ido, é isso que eu tô dizendo. A disputa dele, o Coutinho não usava um ponta fixo, um ponta agressivo, que o Éder era na época no Tarcísio, André e Éder. O que ele usou? Ele usou ponta falso, ponta que recuava. Então ele usou muito o Dirceu ali. E não lembro se tinha outro ponta Que esquerda. fez um acho dos que não mais tinha. marcantes gols da história das Copas contra a Itália na decisão do terceiro lugar. Exato. Não, esse Não, esse foi o Nelinho. Foi o Nelinho, tem Ou razão. seja, desde a Copa 78, os técnicos de seleção são teimosos. Não. Desde a Copa 30, os Não, desde técnicos. antes. Isso. Desde Não, a para Copa um pouquinho, 30. gente. Vocês estão sendo injustos com os técnicos. Teimosia é da história da civilização humana. Aqui nesta mesa, se a gente for analisar, cada um tem as suas teimosias. Bah, se tem. Todas as O convocações. Nero tacou fogo em Roma por teimoso também, então, Zé. Não, Nero por louco mesmo. Todas as A convocações. teimosia, ela faz parte da civilização humana, a frase é correta. Inclusive dos técnicos de futebol, que por sua vez também fazem parte da civilização humana. Né? Então, uma coisa não exclui a outra. Desde as primeiras Copas, assim que iniciou a pandemia, que entrou aquela moda de todo mundo fazer listas, eu fiz uma espécie de minissérie nas redes sociais sobre brasileiros que ficaram fora de Copas do Mundo. Não por lesão, como Daniel Alves, que ficou fora da última Copa, verdade. mas sim por... Bom, na verdade também por lesão, mas de brasileiros como um todo que nunca foram para a Copa do Mundo, que mereciam ter ido, que tinham futebol, que tinham qualidade para disputar em uma, duas, talvez até 3 Copas do Mundo e que nunca disputaram. E aí fui desde Alex Cabeção, que não tem Copa do Mundo, passando por Djalminha, fui em Raul Plasman, Dirceu Lopes, também daquele timaço do Cruzeiro, Tesourinha não tem Copa do Mundo, Heleno de Freitas, talvez o primeiro, assim, dos barrados da Copa, o Friedenreich, histórico goleador também, entre tantos outros. Tem uma história sem ir para outras seleções, ficando só na seleção brasileira, a gente vai chegar a no mínimo 20 nomes assim, não pouco, mas 20 nomes absolutamente injustiçados. Raul Plasman foi injustiçado, Dirceu Lopes injustiçado, Heleno de Freitas injustiçado, entre tantos. Alex. O Alex Cabeção, mais recente, talvez. O Romário ficou fora da Copa de 2002, mas disputou outra Copa do Mundo, em 94, onde foi muito bem. Esses que eu tô falando são aqueles que jamais... Evaristo de Macedo jamais jogou Evair. na Copa do Mundo. O Evair nunca jogou. O Evaristo, no melhor momento da carreira dele, ídolo de Real Madrid e de Barcelona, não jogou a Copa do Mundo, justamente por ter ido pra fora. Mazola também, né? Mazola jogou. Mazola jogou. 58. O Mazola é campeão do mundo. Mazola tá no nosso time. Mazola começa como titular. Jogava uma enormidade também. Eu não vi, Mazola, fala, Mazola acho que tem 2 Copas por 2 nacionalidades sim, pela diferentes. Itália, é verdade. Tudo Ele, bem. isso aí, ele é campeão. Do Brasil pela Itália. Quais Copas? 58, Suécia, 62, Chile. Isso. Não, Suécia 58 e Chile 62. Eu falei. O contrário. Mas no jogo do Estádio Rassunda ele não tava, né? Não, porque ele perde posição. A seleção brasileira abre com Joel Mazola, Dida e Zagallo, totalmente ao contrário, né? O time começa em 58 é Gilmar Dessordi, Bellini, Orlando, Newton Santos, Dino Sani, Didi, Joel, Dida, Mazola, Zagallo. Aí, ao longo do percurso, o Dino Sani perde a posição para o Zito, o Joel perde a posição para o Garrincha, o Mazola perde a posição para o Vavá,
o Dida perde a posição pro Pelé. E por fim, no último jogo, e aí tem a coisa mais curiosa, uma das coisas mais curiosas da história das Copas. O Desorde perde a posição pro Djalma Santos no último jogo. O Djalma Santos joga só a final contra a Suécia e pela final. É eleito melhor. Exatamente, eleito o melhor lateral direito da Copa 58. O ouvinte diz assim, o nome dele é Eduardo, ele diz: eu sou o Eduardo Oliveira, ex-Band, agora Guaibeiro. Eles gostavam do Zé Sérgio, que era direito, mas jogava pela Se esquerda. machucou. Ele tá falando da Copa de 78. E um outro ali também mandou um recado falando sobre isso. Zé Sérgio? Sim, É do Zé Sérgio. Zé Sérgio. O Tofanello, ele diz: bom dia, 78 tinha o Zé Sérgio, Tinha o Zé estava no Sérgio. grupo. Muito bom jogador, Se titular machuca absoluto. 82, era nome certo da lista do Tele 82. E o Careca também. O Careca também, Zé Sérgio Careca era um nome certo, tá? E os dois se machucam. Eu até hoje não algumas sei. algumas lendas sobre 82 que seriam legais de serem esclarecidas, tá? O Reinaldo não tá machucado na época da convocação pra Copa. Ele tinha fama de bichado, que o joelho já Não, veio. não tava, é uma opção do Tele. Fama de bichado. A opção Era uma optar por expressão da Serginho e por Roberto Dinamite. Que horror. Sim, o Roberto ia ficar ia sobrar. Os centroavantes do Tele eram Careca e Serginho. Só que o Careca se machuca e o Roberto Dinamite é convocado. O Reinaldo não faz parte dos planos do Tele, embora tenha sido titular do Tele em parte da campanha da eliminatória 81. E a outra lenda, o Tele não se dava, dispensou o Leão. Não, o Leão estava numa lista de suplentes, há uma lista de suplentes para a Copa 82 em que o Leão está presente. Era uma opção, optar muito bom, né? Era uma opção do Tele, o Paulo Sérgio do Botafogo, depois um astro do beach soccer e o Carlos como reservas. Zé Sérgio ou Aí, Joãozinho. tudo Não bem. sei qual é o Tem maior Valdir driblador dos Pérez, dois. Na minha opinião, Joãozinho. Hã? Ô, Zé, Oi, Magno, perdão. tem Nós... Valdir Pérez, tem Valdir Pérez, tem Paulo Sérgio e tem o Carlos, não é mesmo? Sim. Junta Apenas. estes três goleiros, os três goleiros não chegavam ao que era Emerson Leão em 82. Beleza, tava numa lista. Eu tinha que ser o titular absoluto daquele Mundial 82. É a minha simples opinião. Às vezes a pessoa tem problemas de temperamento, personalidade forte, isso gera conflitos no grupo e o treinador acaba tendo que fazer escolhas em nome do bom ambiente de trabalho. Me parece que... Daí tu deixa o melhor fora para colocar o que é quietinho, que é o amiguinho, que é o não sei o quê, e deixa o melhor fora. O que acontece? Perde a Copa. O Filipão foi campeão do mundo sem Romário porque fez a opção pelo grupo. Não levou Djalminha, não levou Romário, o outro não levou o Alex Ronaldo, e foi campeão. diferente, Tinha Ronaldo, tinha diferente. Kaká, Foi dois. tinha Ronaldinho, tinha Rivaldo. Vou dar um exemplo, tá? Agora o Oliveira, para não pegar lá antigo. Uma coisa é tu deixar Romário para levar Ronaldo, a outra é tu deixar Leão para levar Valdir Pérez. Mas mesmo em elencos mais curtos, Magno, vou dar um exemplo da última Copa, o Oliveira vai lembrar, e eu dei um pau aqui, lembro. Não dei um pau por quê? Porque não tem nada a ver com o Brasil. Nainggolan? Exato. A Bélgica optou por não levar o Nainggolan pra Copa Sim, 18. completamente... E eu aqui, cara, um cara como o Nainggolan, que é muito bom jogador, tá? Um cara como o Tava Nainggolan, na Roma. no elenco mais curto, tava na Roma, depois foi pra Inter, foi emprestado ao Cagliari e voltou pra Inter. No elenco curto é um cara que serve, porque ele é muito bom jogador. E aí o lance era segurar o grupo, né? Porque ele é um doido, tabagista, inclusive. Como o Cash Coin, o Paul, que era um cara... Jogava muita bola, viu? Jogava, mas Jogava era muita bola. tremendamente louco, né? Eu me identificava com o Gascoigne. Rebelde era ele. Cantona e Gascone, duas grandes figuras que merecem estar no panteão da história. Sem dúvida, Jogavam sem muito, dúvida, jogavam sem muito. dúvida, sem dúvida. Mas o Cantona não tem nenhuma Copa, por exemplo. Nenhuma. Matei umas voadoras no primeiro nível da O arquibancada. Gascoigne né? tem. Copa 90. Aliás, eleito o melhor meia da Copa 90. Um dos. São 11h25 da manhã. França- Nós estamos debatendo o Eu não lembro se futebol. foi a França. Deus não lembro se foi a França ou se foi a Inglaterra que ficou fora para a Romênia em 94. Eu Mas disse, as duas ficaram fora da Copa, evidente, mas eu não me lembro qual das duas perdeu a vaga para a Romênia, que fez uma bela figura. As duas ficaram fora da Copa. eu dizia 11h25, a hora certa é da clínica do Dr. Sérgio Jankowski. Há 30 anos cuidando da sua sexualidade, dificuldade de ereção ou ejaculação precoce. Ligue 3332-9595. A clínica do Dr. Sérgio Jankowski vai resolver o seu problema. Então, repito, 11h25. E o programa que você está acompanhando, ganhando o jogo pela Guaíba, é do Banco Banrisul. O recado é: já fez o seu cadastro no Pix pelo Banrisul Digital? Com o Pix, você fará pagamentos e transferências 24 horas por dia, 7 dias por semana. Cadastre-se hoje mesmo no Pix.
Bem, poderíamos começar. Não vi quem é que tá na escala hoje no jogo Cristiano do Grêmio. Oliveira. É o Cristiano. Poderíamos começar pelo Cristiano, então. Hoje tem esse jogo de seu Carlos, é importante, sim, é importante. Porque é curioso. Apesar do bem-sucedido histórico de confrontos nos clássicos e da boa posição classificado na Copa Libertadores, ainda tem uma espada apontada contra a cabeça do grande gigante tricolor chamado Renato por conta da má campanha no Brasileiro, Cristiano. É um jogo perigoso, Zé. É um jogo perigoso. E eu sei que daqui a pouco alguém pode cair da cadeira. Pô, como assim perigoso? Curitiba, né? Um dos piores times do campeonato? Pois é. Mas o jogo é perigoso porque o Grêmio vem jogando muito pouco. Muito pouco. Inclusive nesse último Grenal. O Grêmio empatou, foi legal, manteve a invencibilidade, 11 jogos sem perder para o Inter e tal. Mas não jogou nada o Grêmio. Um jogo muito abaixo da expectativa. O Coritiba, por exemplo... Bom, antes de mais nada, é jogo direto, né? Jogo direto. Pega ali a tabela do Campeonato Brasileiro, os dois times estão muito próximos. O Grêmio é o 15º, o Coritiba é o 17º. O Coritiba tem mais vitórias do que o Grêmio no Campeonato Brasileiro. Aliás, de todos os times do campeonato, só um tem menos vitórias que o Grêmio, que é o Botafogo. O Botafogo ganhou um jogo em todo o campeonato e o Grêmio ganhou 2. Tudo bem. Alguém vai dizer, tá, mas o copo meio cheio é que o Grêmio é o time que tem só 2 derrotas na competição. Bom, beleza, mas empata demais, né? O empate em excesso não adianta. Faz uma comparação assim, ó, não de futebol, mas de estratégia, com o Atlético Mineiro, que é o líder. O Atlético Mineiro não tem nenhum empate na competição. Ele vai pro tudo ou nada. É vai ou racha. Ou ele toca 4 no Vasco, ou ele toma 3 ou 4 e sai com uma goleada vexatória. Mas é tudo ou nada. Não empata. Ou ganha ou perde. E é negócio. E é negócio. Porque o Grêmio ficando nessa sua série de empates é um pontinho aqui, um pontinho ali, um pontinho aqui, um pontinho ali. Sabe o que acontece se você empatar? É claro que não vai acontecer, mas é só para exemplificar. O que acontece se você empatar todos os jogos do campeonato? Você é rebaixado. Faz 38 pontos. Com 38 cai. Então, assim, o Grêmio tem que terminar com essa sua série de empates e voltar a vencer na competição. O Grêmio está numa posição bem complicada. O Grêmio é o 15º. E aí vai, tá, mas o Grêmio é melhor que o Curitiba. Eu concordo. O Grêmio é melhor que o Curitiba em todas as posições. Do goleiro ao centroavante, o Grêmio é melhor. Só que tem, Magno, que mostrar que é melhor dentro de campo. Porque a tabela do Campeonato Brasileiro, e é isso que vale, a tabela bota o Grêmio com 14, o Curitiba com 12, e o jogo de hoje sendo um confronto direto. Então, é um jogo muito perigoso. Como eu classifico esse jogo? Como um jogo muito perigoso para o Grêmio. Essa é a 14ª rodada, não? Uhum. Sim. Sim. Tá, então vamos supor, o Grêmio ganha hoje do Coritiba. Se o Grêmio tivesse vencido, o Grêmio empatou 10 jogos, 11 jogos. Bota mais 5 vitórias aí desses 10 empates, por exemplo. Somando-se o Grêmio tem 2 vitórias no campeonato, 2, 5, 7, 3 vezes 7. O Grêmio teria 21 pontos. Estaria na Quantas vitórias tu colocasse aí? Se fossem mais 5 vitórias desses 10 empates. Então vou pegar até menos contigo, tá? Vou pegar até menos. O Grêmio tem 8 empates no campeonato, tá? Vamos imaginar que desse 8, tu vai pro tudo ou nada, bota o meio a meio, ganha 4, perde 4. Isso. O Grêmio estaria perto da zona de classificação a Libertadores. É. Se desses 8 jogos o Grêmio empatou, eu vou puxar a proporção para baixo agora. Se desses 8 jogos que empatou, o Grêmio tivesse vencido 3 e perdido 5, ele estaria na 11ª posição e não na 15ª. Isso é uma coisa que parece que o futebol brasileiro não acorda para a questão do empate. Atlético Mineiro, sabe quantos empates o Atlético Mineiro tem no campeonato? Poucos. Zero, mas foi uma coisa que eu disse Zero. agora, zero. Zero. Tá. Obrigado. Tem que prestar mais atenção, Zero. Tu tava fumando? Não, tava aqui dentro. Mentalmente ele tava... Não faço isso durante o programa não. Não mais. Durante o programa não. Tá. Só o companheiro aí. Cara, agora voltando ao fio da meada, tá?
Boa parte, então eu vou puxar pela memória de vocês. Vocês lembram da entrevista coletiva do Renato, as entrevistas coletivas do Renato depois desses empates? Em boa parte... Do último agora, ele disse que vai decolar. Em boa parte dessas entrevistas coletivas, ele considerou o empate um bom resultado. Ceará? Lembro. Ele pensa em média, ele não tá preocupado com título. O Atlético pensa em título, tem uma diferença. Bom, aí. então é o seguinte, como assim não tô preocupado Mas com não o título? pode não se preocupar com o título e ficar na zona do rebaixamento. O que tu vai ficar fazendo Existe então? uma grande diferença. Não, eu não tô dizendo que entre tá no certo, ouro eu só e tô no- tentando na interpretar base. como ele raciocina. Pô, cara, mas esse raciocínio aí é uma Não tem droga. como, o Oliveira tava falando, não tem como ser sempre essa for a narrativa, com 38 pontos vai pro rebaixamento. É. Não é nem pensar em topo ou classificação, é lutar contra o rebaixamento. Então é o seguinte, cara, o Grêmio não precisa mais disputar o Campeonato Brasileiro, vai lá, se não termo, abre mão, um abraço. Não precisa. Se o Grêmio entra... Tem um lastro financeiro que mantém. O lastro financeiro é maior se tu ganha coisas maiores. Mas o Grêmio... Isso aí, no teu dia de 29, tu não quer ganhar uma bolada toda, tu quer ganhar só 40%. O Grêmio tá claro que ele aposta e foca na Copa do Brasil e na Libertadores. De novo isso. E o brasileiro não cair. De novo Ou isso. garantir vaga pra nova Libertadores. Não, mas vai largar, justamente, velho. tudo bem, que o Grêmio prioriza as Copas, eu entendo. Eu não concordo, mas eu entendo, tudo bem, é uma linha de raciocínio. Agora, não priorizar as Copas é uma coisa, brigar para não cair no Brasileiro é outra bem diferente. Eu acho que não vai brigar para não cair, em algum momento vai melhorar. Mas esse decolar que o Renato fala, se o decolar, como nós debatemos ontem, se o decolar for brigar por vaga no G4, por exemplo, eu sei que é G6 para Libertadores, mas G4 é aquela vaga direta, sem passar por fase prévia. Cara, desculpa, não vejo isso. Não vejo o Grêmio nem chegando no G6 com esse futebol. E a percepção do próprio Renato é o ponto, além de decolar, mas que vai, durante essa disputa de Copas e Libertadores da América, vai ter tempo, então, para não preservar e focar para um não possível rebaixamento. A gordura que ele deveria ter feito é agora, porque ele não tinha tantos compromissos em outras competições. Agora, tendo outros compromissos com o Brasileirão, num calendário mais apertado do que já era, será que ele vai, então, disponibilizar um elenco qualificado para ter vitórias? Eu vou tentar fazer uma projeção pretensiosamente racional. Pois não, Alex. Pergunta pro torcedor se ele tá satisfeito em o time jogar só para não cair, só para não ir pro rebaixamento. Pergunta para ele. O torcedor, se ganhar uma Libertadores e não ganhar um brasileiro, ele compensa. Pelo que a gente sente, ele aprova. O Renato tá baseado nisso há 4 anos. Libertadores. Tudo bem, mas uma coisa, claro, vai vencer Libertadores. Se vencer Libertadores, compensa, eu concordo contigo. Entretanto, com o futebol que vem apresentando no Campeonato Brasileiro e na própria Libertadores, a exceção ali do jogo com o Católico, o último, não me leva a crer nenhuma coisa nem outra. Me leva a crer, pelo justamente que está fazendo até agora, é meio de tabela nas duas. Ele andou dando uma ajustada no time, alguns jogadores que retornaram, outros que estão ganhando, se afirmando, ganhando posição, e a perspectiva é que a equipe melhore um pouco. Ela bateu no fundo do poço. O Renato, de fato, esteve bem no gosto do torcedor a sua demissão, mas agora ele já começa a recuperar as fichas. E vou dar uma outra projeção, que aí disse a frase, considero pretensiosamente um raciocínio lógico. O Grêmio para até o meio de outubro, com as disputas paralelas da Copa Libertadores. E aí, então, a tendência é que ele possa, focado no Brasileiro, se entregar com todo mundo, repetir time, e ele sair dessa posição que se encontra. Eu projeto o Grêmio recuperando postos agora, ao longo desses próximos 20 dias. Onde eu cheguei, tem o pensamento, tem o que é o pensar, e tem aquilo que é o que é o teu cotidiano. A realidade concreta. Desgaste físico, excesso de jogos e tal. O Grêmio às vezes me parece com o pensamento de que jogar contra o Atlético Goianiense e contra o Ceará fora e empatar é tranquilo. Eu ia chegar lá, entrevistas coletivas contra o Atlético Goianiense e Ceará, não sei se teve uma outra contra o adversário desse porte, desse nível. Goianiense. Goianiense e Ceará eu lembro. Fortaleza, não lembro. Esporte. Não, o Esporte foi a entrevista do avião andando. Mas o Esporte, não. A do avião andando foi o Goianiense. O Esporte foi de fazer um grande anúncio. Isso aí. Não, no Esporte. No Esporte. Aqui que o Rabazoli nos relembrou. Isso, no Esporte é o seguinte: no Esporte é lançada a cortina de fumaça, tá? Que conta inclusive com O Grêmio empata com o Sport numa quinta-feira, se não me engano. Não perde. E aí
Foi numa quinta, e aí o Paulo Luz fazem fazer um grande anúncio. Isso. E aí no outro dia o Grêmio, o presidente Romildo, enfim, informa um jornalista ao vivo que ia fazer a rescisão lá do Thiago Neves, e o jornalista argentino Sebastião Sur fala do Cavani. Isso. E aí no domingo Carlos, o Grêmio empata com o Goianiense. Isso. o Cássio Amaral me recorda aqui que o Renato exaltou o empate com o líder Vasco naquele momento, quando aí é a palavra do Cássio. Ah, é verdade, com o líder Vasco. Sabia que o Vasco não iria para o lugar Boa, nenhum. Cássio, boa, O Cássio. líder Vasco foi boa. Mas foi, ele falou. Então, nesses 3 empates, tá? Nesses 3 empates. Não, contra o Sport é lançar a cortina de fumaça. Ele viu que não ia dar certo, vamos lançar a cortina da fumaça. De fumaça. Inclusive com utilizando essa cortina de fumaça como carro-chefe na festa de aniversário. Se não negou, pelo menos utilizou essa cortina de fumaça. E todo mundo, e com a condescendência de algumas pessoas da imprensa. Mas enfim, nesses 3 empates, Vasco, Goianiense e Ceará, o Renato achou bom, ele falou, resultados bons. São 6 pontos perdidos. Soma 6 pontos na tabela para o Grêmio e vê onde o Grêmio estaria hoje. São 3 jogos em que o Grêmio poderia ter vencido. Guimarães, se botar 6 pontos pro Grêmio, desses 8 empates, o raciocínio que eu falei foi o seguinte: desses 8 empates, se transformar 3 em vitórias e perder 5, o Grêmio seria o 11º, não o 15º. Já é bem melhor. Ainda é ruim, mas é bem melhor ser 11º. Só uma coisa que ouvindo o Guimarães, desculpa, mas que ouvindo o Guimarães falar sobre o Renato, e com total razão, a impressão que eu tenho é que o Renato ainda está com aquele raciocínio de o que era o Campeonato Brasileiro até 18 anos atrás. Isso. De que o que importa é fazer uma pontuação para chegar no G8 e depois seja o que Deus quiser. Não é assim. Não tem G8 no Brasileirão. É pontos corridos, gente. Acabou o mata-mata. Faz 17 anos que não tem mais mata-mata no Campeonato Brasileiro. Chega. Não tem o papo de, não, vamos empatar aqui, um empatezinho ali é bom, a gente dá aquele famoso sprint final, chega em 8º e depois a gente decide. Não tem isso. Acabou. Eu vou pegar esses 3 jogos, porque é o seguinte, contra o Sport o Grêmio jogou mal pra caramba, tá? Mal pra caramba. Contra o Corinthians, o empate, perdeu o pênalti, jogou mal pra caramba, não teve competência pra vencer a defesa do Corinthians. Eu vou pegar 3 jogos em que o Grêmio desistiu de atacar. Ceará, o Grêmio recua o time, o Ceará morre em campo e fica trocando passe e pedindo acabou. Atlético Goianiense, o Grêmio com postura reativa lá atrás, podendo atacar e botando o jogador para segurar empate. Vasco da Gama, o Grêmio desiste de atacar, o Vasco já estava mal das pernas e o Grêmio desiste de atacar. Nesses 3 jogos, por isso que eu falo da questão do pensamento, se o Grêmio mentalizasse, vamos jogar para vencer, o Grêmio poderia ter vencido. Vamos supor que dos 3, tá? Dos 3, uma hipótese assim, bem concreta, ele não tenha conseguido num e tenha conseguido em 2. 4 pontos, tá? 4 pontos do Grêmio, 4 pontinhos só, já vai pro 8º lugar, dividindo com o Vasco e Fluminense. Se fosse contra o Vasco esse jogo, já teria passado o Vasco, porque o Vasco perderia 1 ponto, né? Teria passado o Vasco. É simples. Vocês estão pensar, trás, né? pensar, que o raciocínio para trás, ele serve para uma coisa só. O Stout propôs um raciocínio para frente. Quem? O Stout, nosso ouvinte, ele diz o seguinte: o Grêmio tem um jogo atrasado com o Goiás. Se ele ganhar do Curitiba, ganhar esse jogo atrasado, ele estaria na 5ª colocação. O pensamento do Stout, Mas só que daí ele coloca fixo toda a tabela. É o pensamento do Renato. Isso. Aí daí ninguém vai jogar, só vai jogar igual o Grêmio. Renato, exato. É um Dá um pensamento pause, A rodada hipotético. nem começou, gente. Se o Grêmio ganhar do Curitiba, tá, e daí? Tem mais 9 jogos na rodada. Exato. Não, o Grêmio não vai jogar sozinho. E outra, Exato. ganhar do Curitiba, ganhar do Goiás, são projeções que podem ser feitas, tudo bem. Só que o Grêmio, eu quero lembrar, em todo o campeonato, ele tem 2 vitórias. Esse O que pensamento, leva a crer que ele vai ter 2 nos próximos 2 jogos? esse pensamento é tão hipotético quanto o pensamento que eu fiz. É o C. Eu condicionei a um fato que não aconteceu e ele condiciona a um fato que não vai acontecer. Talvez ele projeta uma coisa que não existe. Porque é o seguinte, ó, se o Grêmio ganhar do Goiás, do Curitiba, já vai para não sei quantos pontos e vai passar tantos na tabela assim. Aí tem que todo mundo perder
tem que ganhar, obrigatoriamente, tem que não sei o quê. Porra, é muita muita condicional, perdão. É muita condicional, como eu tô colocando também, eu tô falando do passado, mas o passado serve para que se enxergue o futuro e entender, como o Oliveira falou, que o Renato enxerga o brasileiro como de 2002 para trás, tá? Entender que empate é uma droga. Sabe qual é o time que mais empatou no campeonato? É o Grêmio? Não. É o Lanterna, o É o Botafogo. Botafogo, Lanterna? Botafogo. É o Botafogo. É o E Botafogo. por quê? Porque é o único time de todo o campeonato que tem menos vitórias que o Grêmio. Exato. Ganhou só uma. O Sérgio Rigo, de Veranópolis, ele apresenta um subfundamento para justificar essa situação. Depois dele eu vou fazer um intervalo. Ele está dizendo assim: a questão dos pênaltis com o Grêmio. Você vai largar a bomba. Primeiro, contra o Corinthians perdeu o pênalti e 2 pontos. Segundo, contra o Flamengo sofreu o pênalti bobo no VAR e perdeu 2 pontos. 3, contra o Sport sofreu o pênalti bobo, Jean-Pierre, e perdeu 1 ponto. 4, contra o Fortaleza, só na segunda cobrança conseguiu fazer o gol. 5, contra o Inter, sofreu o pênalti bobo no VAR e perdeu 2 pontos. Com esses 7 pontos, estaria em 4º lugar, porque o Flamengo teria 1 a menos. É o raciocínio para trás também do nosso Sérgio Rigo, mas Sérgio Rigo, parente lá do Homem do Arroz. O raciocínio dele é no sentido que há aí Foi com um certo sorriso uma isso. subcausa para a pontuação do Grêmio na tabela. Não, mas só um pouquinho, gente. Eu sei que tu vai chamar um intervalo, mas contra o Fortaleza, por exemplo, o Grêmio fez o gol. Quer dizer, se tirar o gol de pênalti do Grêmio, tem que tirar o ponto do Grêmio, não é somar, é tirar. Contra o Fortaleza, o Grêmio fez o gol de pênalti. Se tirar aquele gol, tu perde um ponto, tu não ganha, tu perde. O que eu entendi do raciocínio dele é assim, ó, ele flagra que há uma deficiência no Grêmio e que essa deficiência causa perda de pontos e que tem que ser corrigida, que é a questão dos pênaltis cometidos. Ele tá certo. Os pênaltis, que o Grêmio tá batendo pênalti muito mal, ele tá certíssimo, ele tá corretíssimo, desde o Campeonato Gaúcho, né? Eu lembro do Everton errando pênalti em Grenal, por exemplo, no Gauchão. São 11h43, a hora certa é da clínica do Dr. Sérgio Jankowski, impotência masculina tem cura. Intervalo no Ganhando o Jogo e nós já voltamos. Atenção, homens e mulheres com 40 anos ou mais. Dados do Ministério da Saúde alertam que no Brasil esse ano surgirão mais de 60 mil novos casos de câncer de próstata. Prostfin Gotas Prostáticas auxilia na prevenção de inflamações, dores e inchaços na próstata, alivia sensações de bexiga sempre cheia, queimação e dor ao urinar. E para as mulheres, auxilia no tratamento da cistite. Previna-se. Prostfin Gotas Prostáticas. As gotas que valem ouro, pois ajudam a salvar vidas. Persistindo os sintomas, seu médico deve ser consultado. O retorno do ensino presencial na pandemia. Esse é o tema que marca a volta do Simpro-RS Debate. Dias 6 e 8 de outubro, terça e quinta às 18 horas, com transmissão ao vivo pelas redes do Simpro-RS. Os desafios pedagógicos e psicossociais, os riscos da presencialidade e tudo que envolve o retorno à sala de aula, com painelistas das áreas da saúde, pedagogia e educação. Simpro-RS Debate, dia 6 e 8 de outubro, 18 horas. Participe. Buffet executivo selecionado e desenvolvido com receitas tradicionais com toque moderno e servido em um ambiente sofisticado. Berna Restaurante, há mais de 30 anos, eleito pelos clientes o melhor restaurante executivo da capital. Localizado no Palácio do Comércio, 7º andar, com vista privilegiada para o Guaíba e aberto ao público das 11h30 às 15 horas. Seguimos todos os protocolos de segurança orientados pelas autoridades estaduais e municipais. Higienização, distanciamento social e serviço individualizado. Berna Restaurante, segurança no atendimento e gastronomia de alta qualidade. Telefone 51 3286 7577. Previsão do tempo. Oferecimento Ponto dos Cafés, deliciosas bebidas quentes ao simples toque de um botão. Variedade de máquinas para atender todas as necessidades da sua empresa. Marque uma visita pelo fone 3325.009 e conheça o site pontodoscafés.com.br. Com ar mais úmido ingressando no território gaúcho, nas próximas horas, áreas de instabilidade com muitas nuvens provocam chuva em alguns momentos na faixa central e na metade norte, inclusive na capital e região metropolitana. A chuva será irregular e mal distribuída, mas localmente pode ser forte com trovoadas. Na metade sul, o tempo mais seco com sol e nuvens predomina ao longo do dia, apesar de períodos de maior nebulosidade.
O vento fica calmo ou sopra fraco do quadrante sul. A temperatura aqui na madrugada ficou acima dos 10 graus na maior parte do estado, mas chegou a 9 graus no sul. Durante a tarde fica entre 21 e 23 graus em muitas áreas. No noroeste gaúcho segue esquentando mais e as máximas podem chegar na casa dos 30 graus. Na quinta-feira, o sol aparece em grande parte do estado ao longo do dia, mas na metade norte o tempo ainda fica instável e chove em alguns momentos. A temperatura fica próxima da registrada hoje. Com a previsão do tempo, Luiz Fernando Nartigal, Metsul.com. Já há uma segunda onda de Covid-19 em alguns países. Enquanto o governo do estado e prefeituras flexibilizam o distanciamento social, a OMS alerta: é preciso manter as medidas de proteção. Ainda não é seguro a vida voltar à normal. Não existe vacina nem remédio para a infecção por coronavírus. A pandemia não passou. Muitos bancários seguem na linha de frente das agências, prestando um serviço essencial à população. Ajude os bancários a proteger a sua saúde. Sim de bancários. Diga sim para quem defende você. Neste momento em que ninguém sabe as respostas e as perguntas batem à porta, temos apenas uma certeza. Precisamos cuidar da nossa casa, desenhar nosso futuro. Nossa casa é onde os sonhos se realizam e o trabalho e a coragem de cada um nos torna ainda mais fortes. Aqui é a nossa casa e nela a nossa parceria faz toda a diferença. Por isso, o Banrisul oferece soluções personalizadas em crédito. Ampliou serviços nos canais digitais e o jeito de atender você, levando mais segurança para clientes e funcionários. Afinal, cuidar bem da nossa casa e de quem vive nela é o que sempre fazemos. Banrisul, nossa parceria faz a diferença. Nós, educadores, estamos trabalhando dobrado nesta pandemia para atender os alunos. Nos desdobramos para aprender e ensinar, mesmo sem auxílio do governo Eduardo Leite. Apesar da sobrecarga, dos salários atrasados, do descaso e da falta de reconhecimento, nós escolhemos viver. A educação escolhe a vida. Não seremos cobaias. Escolas fechadas, vidas preservadas. CPEA Sindicato. A força da escola pública em nossas mãos. Você está ouvindo na Guaíba, ganhando o jogo. Estamos agora com 11h48 da manhã, você está ligado na Guaíba, é o Ganhando o Jogo, programa do Banco Banrisul. Vem aí o Pix no Banrisul Digital, faça já o seu cadastro no app. É o pré-cadastro. Ele não funciona agora, ele vai começar a funcionar lá no meados de novembro. Mas o cadastramento, o registro, a formação das chaves já está acontecendo. Então, você pode ir lá cadastrar e já registrar suas chaves para quando começar em atividade, começar em operação o Pix, você já estar habilitado no sistema. Os ouvintes mandam recados, a gente vai atendendo aqui dentro do possível. Vai tu antes. O nosso querido Guilherme Krumenau, ele mandou vários recados, ele diz: bah, José Aldo, nada pra vocês no Grêmio presta, pra vocês são todos colorados, quantos jogos do Inter vocês não falam? Então, calma, Guilherme, a gente daqui a pouco vai falar de Inter, fica tranquilo. Eu entendi que ele é gremista. Ele também mandou aqui na nossa live em facebook.com/Rádio Guaíba Oficial. Ele fala: com os jogos do Internacional, quando não ganha o Brasileirão, vocês não falam nada do Muchacho. Não, nós não falamos nada. O Marcelo também fala que é o massacre da Serra Elétrica contra o Renato. Que a gente tem muita raiva e mágoa do técnico. Muita. Sou um ressentido. Deixa eu mandar um abraço pro Daniel Noronha, tá? Daniel Noronha é um ouvinte, ele pô, um número desconhecido aqui, aí tem só um áudio de 2:19. Aí já fiquei assim, poxa vida, quem será que tá mandando áudio de 2:19? O cara tá me será dando que uma lenha. são os agiotas? Não sei. Não tá aposentado? Pode ser oferta de crédito consignado. Isso, pode ser. Não, podem ser algumas pessoas aí de índole duvidosa mandando áudios, lhe cobrando dinheiro. Isso aí não pode acontecer. Áudio tem que ser no máximo 1 minuto. É verdade, mas como eu não devo nada pra ninguém e eu sou um cara que paga as contas em dia, não são os agiotas. Será que pode ser uma ex? Não é, pois eu vi a foto que não era de uma ex. E é do Daniel Noronha, ex-árbitro da federação,
Colocou, ouve com calma aí. E sei que tá no ar agora, realmente não tem como ouvir agora, Daniel. E ele botou, são algumas revistas que possam te interessar, talvez. Muito obrigado, Daniel, pela audiência e obrigado por ouvir o lance das revistas, né? E vou ouvir sim o áudio, eu tenho muito interesse nisso e obrigado pela parceria aí. Pra quem não entendeu, mesmo. Pegou o bonde andando. O Carlos Guimarães é pesquisador. Eu tô pegando revistas antigas, bem antigas, tá? Especialmente quem tiver aí anos 40, 50 e até 60. Pré-placar. Eu tô precisando de material pré-placar. Pré-1970. Porque a placar tem coleção completa. Aproveito, Carlos, para o amigo, nobre amigo Daniel aí, se houver 4 rodas da década de 70 e 80, me chama que eu vou, já diria o Orestes. Ô, narrador. E eu aproveito para dizer o seguinte, se tem dinheiro sobrando, me chama que eu vou também. É verdade. Mais um narrador. Agora, um abraço para os nossos ouvintes que participam. A gente critica mesmo. E que crítica maior que a gente faz ao Cudê, falando que ele é um treinador apegado ao conceito e que a prática dele é uma prática que ele vai ter que se decidir uma hora se ele vai querer ser um treinador basicamente das coisas que ele pensa, da ideia que ele pensa ou do que o campo fala, né? Cada jogo tem uma fala, cada jogo tem uma tradução e às vezes ele fica preso na ideia. A ideia às vezes não é tudo que tem que se ter. Tem muita análise de ideia. A ideia é a origem das coisas. E só pra gente trazer também a ideia de que às vezes as ideias, elas têm que se traduzir em números na questão do futebol ou em outras áreas do conhecimento onde se aplica o fato que as ideias são apresentadas e os números ou os fatos devem comprová-los. O Marinho há pouco postou uma matéria a respeito do aproveitamento, principalmente das finalizações que ameaçam de fato os goleiros nos últimos 5 jogos do Internacional, levando em conta que a média do Inter é menor que 1,6 de finalizações perigosas quando associadas a esses jogos. Apesar do grande número de finalizações, poucas fazem os goleiros trabalhar, incluindo em todos esses 5 jogos, apenas 8 vezes os goleiros trabalharam de maneira efetiva para tentar defender um chute do Internacional. Então a ideia de que se cria muito do Internacional, que tenta se solucionar e se propõe o jogo, não é comprovado. Então a gente coloca, a ideia não se retrata no número de finalizações, segundo aí o Marinho, que é um setorista do Internacional. Aí já tem várias especializações na área também de análise de desempenho, também matemática do futebol e estatística. Ele faz essa matéria bastante expressiva para quem curte mais essa área dos números, que a gente fala assim, tem que mostrar, exatamente, tem que mostrar as ideias. Então o Cudê tá falando uma ideia que não tá se comprovando na prática. É isso. O ouvinte manda perguntar pro Guimarães. Esses números são bons, hein? Do Marinho Saldanha, postou há pouquinho. Bons. Um abraço pro Marinho. O ouvinte manda perguntar pro Carlos Guimarães se ele, como pesquisador, só tem interesse em revistas sobre futebol, porque ele tem uma coleção de outras categorias. Coleção de revistas de outras categorias. Não, eu leria. Como é o nome dele? Ele é o João, aqui de Porto Alegre. João, eu leria tranquilamente, mas no momento sim. E especialmente se tiver coluna de opinião, tá? Qual é a pesquisa? É o espaço de opinião. É a história da opinião esportiva brasileira. Uhum. E o objeto são as revistas. Eu não tenho como fazer com rádio, porque o rádio não tem muito registro antigo, né? Eu queria fazer com rádio, mas não tem. Então eu vou só citar o que já foi escrito. Então a minha descoberta está realmente na parte de revistas. Então já vou adiantar uma situação, Carlos. Se você quiser e pretender participar e principalmente ouvir o Arquivo Guaíba da semana não nesse, mas o outro final de semana, que é do dia 20, se não me engano, vai ser, já estamos articulando, Pedro Alto e eu, sobre os 80 anos de Edson Arantes do Nascimento. Então, vai ter coisa legal lá, viu? Você vai ter o maior de todos. Rapaz, já avacalhou aqui. O LG de Canoas. O Guima não tá interessado numa coleção da Playboy dos anos 80? Não tem opinião sobre futebol ali, não tem? Tem boas entrevistas. Era conhecida pelas suas opiniões sobre futebol? Claro que sim. Pelé, por exemplo, falou bastante. Não manda, LG. Não sei se ele vai ter tempo para olhar. Na ausência de redes sociais, a Playboy era as melhores entrevistas de personalidades, sejam elas do esporte ou da política, sempre foram dadas à Playboy. Claro. Inclusive, durante um bom tempo, o Juca Kfouri acumulou o cargo de editor da Placar e da Playboy. As duas da editora Abril, né?
Inclusive a Playboy, nos seus últimos anos, teve que disponibilizar suas Roberto colunas, porque Timita. todo mundo queria, né? Ele tinha Claro. grandes colunistas, o pessoal queria entender, não queria acessar o conteúdo, né, sensual da revista. Não, isso aí passa. Se o LG, Mas Playboy ninguém o LG coleciona, é um né? velho, tem 50 anos na cara e ainda tá tem nessa. muita gente que coleciona, tem alguns exemplares clássicos que são vendidos a bastante... Na nossa família éramos assinantes da Placar. Eu também era, só que eu perdi muito. Aquilo com o começou Zé. a incomodar porque era uma montoeira. Eu cheguei a uma conclusão, tá? Que o trabalho de pesquisa é um grande trabalho de acumulação. É um grande trabalho de acumulação. E isso aí me prejudicou porque com tanta mudança, na trajetória aí, uns perrengues financeiros, mudança, eu desfiz de várias coleções que eu tinha. Né? E depois eu tive que refazer quando fica mais estável, quando o cara já está mais assentado no lugar. A pesquisa é um grande processo de acumulação das coisas. Não adianta. Hoje tem o digital, tá? Por exemplo, tá? Eu tive, no projeto tem que fazer uma amostra de pesquisa. Eu fiz via digital. E tem o trabalho da Biblioteca Nacional, que é muito, muito importante para isso. Da Hemeroteca Nacional Brasileira é muito importante para isso, porque tu acha conteúdo lá de jornal, de revista, conteúdo antigo, tu vai fuçando e vai achando. Isso é fundamental para a preservação do jornalismo brasileiro. E é uma pena que o rádio, a Guaíba, não. A Guaíba, ela é uma exceção. Isso que o Magno consegue fazer todo sábado é uma exceção no rádio brasileiro, tá? O rádio brasileiro não tem preservação. O rádio brasileiro, ele foi castigado em termos de preservação de memória. Não há o acervo, não há conservação do acervo. Nós temos preservação, mas infelizmente eu vou precisar de coisas. Eu precisaria de coisas dos anos 30, do rádio até dos anos 20. Não tem nada. Não tem sequência, só fragmento. Nada, né? Nem fragmento. O que tu tem é relato. E muitas vezes, Carlos, essa questão de rádio, ela se perde por incompetência. Sim. De gerências. Descaso. Se perde por egos de comunicadores. Opa. Se perde por esta outra situação que tu mencionou, o descaso com a história. Exato. Essas três coisas juntas liquidam com qualquer arquivo. Só pra terminar aqui então, o rádio brasileiro é muito mal cuidado. A história do rádio brasileiro, ela é uma história mal cuidada. A Guaíba é uma exceção. Infelizmente, existe um rádio, né? Infelizmente não, circunstancialmente, existe um rádio pré-1957, tá? Que é o que eu precisava. E eu não tenho. O que tem é relato. Relato eu vou estar reproduzindo o que o outro disse, e aí não serve para o famoso desvelar, o famoso descobrir. Sabe o que é que me preocupa? E aí a tese fica inválida, entendeu? 11h58. Rapidamente, então, a Rádio Globo de São Paulo que fechou, vão preservar o arquivo ou já foi até extinto? Para depois do intervalo, para depois das notícias, um dado do SofaScore que nos é encaminhado pelo querido Cássio Amaral, nosso conterrâneo de São Luís Gonzaga. Times que menos concederam chances claras para os adversários no Campeonato Brasileiro. E aí tem surpresas ali. A gente já volta. Eu queria aproveitar para mandar um abraço para uns companheiros, não são nossos concorrentes, são amigos acima de tudo, que estão iniciando um projeto novo lá em Gramado, a turma lá do Alaor Oliveira, do Cantine, a moçada do projeto da FM de Música Popular Sertaneja, a Rádio Massa, que Gramado recebeu essa semana. Os companheiros estão iniciando um novo projeto, que eles sejam felizes, que eles tenham êxito lá. E muito obrigado pelo carinho de lembrar pra cá, pedir pra gente mandar uma gravação e fazer uma saudação. Muito obrigado pela parceria, assim, de amizade dos companheiros. O Magni ia dizer alguma coisa. Esta Massa FM de Gramado era a antiga Pop Rock lá de Gramado, 95.3. E eu não agora sei. É mais uma das emissoras de Carlos Roberto Massa, o Ratinho. E o recado que o companheiro conterrâneo de São Luís mandou é o seguinte: times que menos concederam, olha que dado curioso, desses dados que são subdivididos e são pesquisados pelo SofaScore. Times que menos concederam chances claras para os adversários no Campeonato Brasileiro. A surpresa está aqui. O primeiro é o Inter, 0,77. Não é surpresa. O Inter tem um cuidado defensivo com o Cudê bastante elevado. Pra mim é surpreendente. Mas o segundo colocado é o Palmeiras do Luxemburgo, com 0,92. E agora vem a surpresa. O terceiro é o Grêmio de Renato, também com 0,92. Entre os times que menos concederam chances claras para os adversários. Depois tem o Flamengo com 1,17. O Fortaleza com 1,23, o São Paulo com 1,25 e por aí vai. E o Clube Atlético Mineiro tá lá embaixo. Claro.
Ele corre risco com sempre. 2,08. Corre muito risco o Atlético. O Atlético é a doideira Sampaoli, tá? Ele vai te agredir, ele vai te espetar, mas ele vai abrir guarda. É tipo luta sem guarda. É tipo briga de rua, assim, sabe? O famoso vale tudo. É trocação sem guardar. Sem se resguardar. O Atlético é o seguinte, ele fraqueja lá atrás, mas na frente ele vai quebrando o galho tranquilo, né? É trocação, Orestes. É trocação sem guarda, entendeu? Tu tá batendo a la louca e tomando a la louca. E ao São Paulo é assim, o Santos era assim. Os times do São Paulo eram assim. Isso aí, alguns treinadores de fora são assim também. Tem treinador que até eu acho que agora, vamos ver como é que vai ser. A temporada começou com um modo mais tradicional de atacar e de defender, né? Com o sucesso do Everton, por exemplo, na Inglaterra, né? Bem tradicional e tal, mas tem muito treinador que é assim, que o Klopp por muito tempo foi assim. O Klopp continua sendo assim, bem na verdade. De correr o risco? Correr o risco é arriscar. Atacar o treinador do Paris Saint-Germain. Como é que é o nome do treinador do Paris Saint-Germain? Tuchel? O magrinho da perna. Isso, Tuchel. O Tuchel, ele é assim. Alemão ele, né? O Ricardo Gomes. Não, Ricardo Gomes, é o Thomas Tuchel. Ele é assim também, tem vários treinadores que são assim. E não vou nem falar da Atalanta, né? Que é uma coisa mais agredir com guarda aberta do que é a Atalanta. A Atalanta é um modelo. A Atalanta é líder do campeonato italiano, 100% de aproveitamento, já tá com uma média altíssima de gols na largada da Série A italiana, e é assim, atacar e vai correr risco. Então vai ser 5-2, o último jogo da Atalanta foi 5-2. Ricardo de Porto Alegre. As pessoas têm a falsa, sim, no Cagliari, inclusive, estreia do Godin. Isso. As pessoas têm a falsa ideia de que o futebol é um jogo onde você busca números absolutamente positivos no ataque e precisa obrigatoriamente ter números absolutamente positivos na defesa. Só que essa é uma perfeição que não existe. Não existe isso. Se você quer atacar, você vai correr risco. É uma coisa evidente, uma coisa gera outra. O jogo do Sampaoli... Mas pode contra-atacar, né, Cristiano? Que aí é mais eficiente. Mas tu te propõe a contra-atacar, a iniciativa do jogo não tá contigo. Aí são coisas diferentes. Tu pode propor a contra-atacar como? Tu vai dar campo ao adversário? Tu vai deixar o adversário com a bola? O Flamengo fez isso com o Del Valle. A bola vai ficar o tempo inteiro perto da tua goleira. E aí como é que faz? Então, tem diversos tipos de estratégia e em nenhuma delas, por melhor que ela seja, você vai ter a perfeição absoluta. Um time que vai para frente, que busca o gol, como é o Atlético Mineiro, ele está suscetível a tomar um contra-ataque e ser vazado. O grande problema é quando tu não consegue funcionar nem no ataque nem na defesa. Aí é o problema. Vou te dar outra estatística, absolutamente estarrecedora. O Inter é o terceiro time que menos dribla no Campeonato Brasileiro. Então a gente chega à conclusão, olhando o Inter jogar, o Inter é o quarto em posse de bola, é o sétimo que troca passes, é o 13º ou 14º que finaliza, e é o terceiro que menos dribla. Eu tenho batido nessa tecla faz 2 semanas. O que o Inter está fazendo com a bola? Se ele é o quarto que mais tem posse, mas não é o quarto que mais troca passes, é o sétimo. Já tem uma leve distorção aí. Não finaliza, não dribla. Faz o que com a bola o Inter? A resposta, tu olha os números do Lomba que tu vai saber. Recua pro goleiro. É o que o Inter tem feito. Pega a bola, recua pro goleiro. Pega a bola, não consegue jogar, recua pro goleiro. É pouco. E às vezes dá chance pro azar, né? Eu tava dizendo que exemplo daquilo que nós estamos falando com o Cristiano, eu vi claramente no jogo do Flamengo com o Del Valle no Maracanã. O Flamengo deixou propositadamente que o Del Valle se sentisse grandão com a bola e reagia, mas com uma objetividade raras vezes vista. E aí, na objetividade do contragolpe, 4-0 para o Flamengo. Destaque do jogo, o goleiro do Flamengo, o Neneca, né? Que o Magno disse que agora não é mais Hugo, é Neneca. Ele pegou um monte
Mas enfim. Não, é o contrário. Querem chamar Ele ele era Neneca Neneca, agora é Hugo. O Hugo pegou um monte, é um menino grandão que pega, é ágil, é rápido, repõe, tá dentro do jogo. O Flamengo apostou numa estratégia que funcionou. E por que não se usar isso como uma prática corriqueira? Porque do outro lado tem um time que joga o jogo de posição há 4 anos. Tu não vai conseguir te impor contra o Del Valle com base num jogo que o Del Valle faz há 4 anos. Se tu quiser jogar com a mesma estratégia que os caras que estão junto há 4 temporadas, tu vai te lascar. O Flamengo tentou fazer isso lá e tomou 5. O Flamengo fez um jogo equilibrado de ocupação de espaços e oportunidades na final do Mundial contra o Liverpool. O grande campeão do mundo. Eu não acho isso. Eu acho que o Liverpool jogou melhor que o Flamengo. No primeiro tempo? Acho que o Liverpool segundo jogou tempo melhor foi do Flamengo. Eu acho que o Liverpool... Os 20 minutos iniciais do segundo tempo, o Flamengo teve dentro do campo dos ingleses o tempo todo, melhor, jogando, dominando. Mas eu acho que o Liverpool... E se fizesse um gol, os caras não buscavam o Flamengo. Eu acho que o Flamengo aproveitou no momento em que o Liverpool deu aquela baixada da intensidade, tá? A intensidade é um movimento de alternância. Eu não conheço nenhum time do mundo com intensidade 90 minutos, tá? Integral. Não tem como. É humanamente possível. Não sei, talvez com o desenvolvimento físico e... Tá, mas mesmo assim, todo mundo no mesmo ritmo. Não tem como. E... Falta robô pra jogar. Exato. E nenhum jogador que eu conheço é assim, tá? E aí no momento em que o Liverpool deu a sua alternância baixa da intensidade, foi o momento que o Flamengo aproveitou. O que é inteligente, tá? O que é um mérito do Jorge Jesus. Tem que se sacar, galera, contra o time que tem intensidade... Eles deram uma cansadinha, vamos nós. E ao mesmo tempo, hoje, os técnicos também trabalham nos jogadores mais potentes, intensificando as jogadas onde aqueles jogadores de primeiro tempo que baixam sua intensidade no segundo tempo. Então a estratégia é cansar, literalmente cansar o time no primeiro, onde mais sente, onde mais tem qualidade, onde tem menos qualidade, para se explorar no segundo tempo dessas deficiências que é natural do corpo humano. Já que eu falei, né, sobre trocação, né, é a estratégia Rock Balboa. Quando tu vai pegar um time superior com intensidade alta, não integral, porque tu não tem intensidade integral, tá? Tu vai ter que fazer o seguinte, velho, é suportar a doideira deles pelo tempo que for, pelo tempo que eles aguentarem, porque eles vão entrar, tá? É suportar, tomar o soco e não cair. Quando tiver com o rosto desfigurado, ouve aquele grito da arquibancada, vai, Rock, dá nele, Rock, daí dá aquela reagida. Isso. Mas essa narrativa hollywoodiana, e que às vezes nem sempre é um sinônimo de boas jogadas, mas é um sinônimo às vezes de boas oportunidades em faltas, porque o jogador começa a perder a própria ideia de tu ser muito intenso e depois tu tira essa intensidade, o time tá em outro nível, o time tá em outra chave. E o mental foi o que atingiu mais ou menos, sei lá... Apollo Creed na segunda luta especialmente, ou o Ivan Drago, né? Em Hollywood, somente Hollywood poderia proporcionar isso, porque Rock Balboa não teria sobrevivido ao primeiro filme, se fosse a verdade. Apollo, o doutrinador, o destruiu. Então, cara, é o seguinte, quando tu tá tomando... Mas dentro dessa ideia, não só em Hollywood, mas também é o caso do Flamengo e River. Nós estamos falando de estratégia, né? Uma estratégia, tá? Tu vai ter que aguentar enquanto o outro time melhor que o teu for intenso e te agredir, tá? Tu vai ter que segurar as pontas. É um jogo muito arriscado. Mas ele vai fazer isso e o próprio mental do time adversário vai pegar. Pô, cara, a gente tá martelando, não tá entrando. Baixa o mental. Mudar um pouco. Baixa o físico e aí nesse momento tu vai ter que atacar. Talvez o Flamengo tenha feito isso. E que mas pode vir na figura da mudança, né? Da alteração. O Carioca é fabuloso, né? João Carlos Belmonte e José Aldo Pinheiro, num momento de folga, narrador e repórter, foram ao cinema. Copacabana, Rio. Qual era o filme? Rock, o Lutador. Estrelando Sylvester Stallone. Não, Rock, o Lutador. Era Rock... Não, tu e o Belmonte não estavam juntos em Rock, o Lutador. Estávamos juntos. Não, é 77, não, cara. Com o Rock Balboa, É um da saga, é um dos filmes da saga. Tu trabalhou com o Bel. Então só pode ser só o Rock 5. Rock, o Lutador é de 76, Rock 2, a Revanche é 79, o 3 lá com o Clubber Lang é 81, com o Draco é 85, com o Tommy Morrison é 90, aí veio o outro de 2002, e aí já me perdi nas contas, porque são 65 filmes agora. O outro é 2006, depois tem um reboot com o Creed. Só teve Rock 5.
Tu tava com o Belmonte. Então é isso. Sei que Rock tá apanhando muito. Não, tu não tava com o Belmonte no Rock 5. Eu tava no Rock 4 com o Belmonte. Eu tava com o Belmonte e o Rock tá apanhando muito. E nós ali, gaúcho, discreto, olhando, sentado, quietinho. Os cariocas começaram a fazer aquele movimento de torcida em estádio. Vai, Rock! Pra cima, bate nele. E começou aquela gritaria coletiva. Daqui um pouco o Rock bate daqui, dali e tal, e vira o jogo. Os caras entram naquele êxtase, naquela gritaria. Eles interagem com o filme de uma maneira única. Eu nunca tinha visto aquilo. Eu fiquei maravilhado com o jeito do carioca vendo aquele filme. Nunca esqueci, tava com o Belmonte nesse filme. Não sei se o Belinho lembra disso, deve lembrar, né? Porque essas coisas a gente não esquece. Muito, muito divertido assistir um filme desse no cinema no Rio de Janeiro. O grande problema quando a gente fala assim de o que projetar, de o que esperar, em termos de estratégia do jogo, é tratar a estratégia no singular. Estratégia plural, são estratégias para diversos momentos do jogo, para diversos momentos do campeonato e até mesmo para diversos momentos em que você precisa de recuperação ou de consolidação do seu próprio ambiente. Vamos pegar o exemplo de hoje, para falar algo em relação a projetar, já que nós não sabemos o que vai acontecer. Grêmio Curitiba. Não existe uma estratégia, ou não deveria existir, uma estratégia do Grêmio contra o Curitiba ou uma do Curitiba contra o Grêmio. São várias. Se ela vai dando certo, você vai seguindo aquela linha. A estratégia do Curitiba, por exemplo, ela pode perfeitamente ser a seguinte, olha, nos primeiros 15, 20 minutos o Grêmio vem para cima, a gente se retrai, a partir daí buscar um contra-ataque ou outro, olha, tal setor do Grêmio, hoje vai jogar o Diogo Barbosa, cuidado com ele, mas olha só, ele ataca bem, mas defende mal, quem sabe por ali. Daqui a pouco o Grêmio reage, ajeita a marcação, não, vão pelo outro lado. Daqui a pouco tem, e a partir daí tu vai criando estratégia em diversas, porque assim, se a fase do jogo não é única, por que a estratégia vai ser? No jogo você tem a fase defensiva, a fase ofensiva, tem transição defensiva, tem transição ofensiva, tem bola parada defensiva, tem bola parada ofensiva, que pode ser uma falta lateral, que é uma estratégia, uma falta frontal, que é outra, um escanteio, que é diferente. Se dentro do jogo você tem diversas fases, é evidente que as estratégias serão várias também. E a partir daí tu cria uma equipe de futebol com uma filosofia, que pode ser uma filosofia macro, um jogo de posição, um time mais reativo, uma equipe que aposta mais na intensidade, um time mais técnico, uma equipe que quer a troca de passes e micro-estratégias dentro disso, independente de qual esquema, mas eu vou fazer saída de 3, sim ou não, eu vou direcionar a marcação do adversário para que eles joguem a bola para tal lado que eu defendo melhor. Isso existe, direcionamento de marcação. São diversas estratégias possíveis dentro de um jogo de futebol. Não é simplesmente propor ou reagir, atacar ou contra-atacar, ser intenso ou ser cauteloso. Tem muita coisa, muitos desdobramentos dentro de uma ideia de jogo de um time de futebol. A gente começou a estender aqui a conversa para a estratégia no filme, na ficção, e aí o Felipe Nunes do Bonfim lembra uma estratégia na realidade, que não era ficção. Ele disse, isso não é Hollywood. Lembrem-se de Cassius Clay, Muhammad Ali versus George Foreman. O primeiro suportou o quanto pôde e quando Foreman cansou, venceu a luta. É isso. Isso é uma luta histórica. Essa é a do Zaire, não é? É a do Zaire. Mas isso é uma questão que, por exemplo, poucos conseguem fazer, tá? Até porque o nível médio do futebol brasileiro não é um nível intenso, tá? Uhum. O futebol brasileiro não é um futebol intenso. O Atlético Mineiro é, os outros não. E nenhum treinador consegue. O Flamengo do Jorge Jesus era, o Domenech nem tanto. O Inter Mas do por isso a Cudê... importância também de ter jogadores que tiveram essa experiência na Europa, que voltam e têm essa consciência, porque você aplicar isso num jogador da base, por exemplo, de um dos times gaúchos, é impensável porque não é o estilo de... O Atlético até nem tem esse jogador, né? Se tu pegar... O Atlético tem muitos jovens e jogadores... mais de carreira média, assim, quem foi pra Europa não rendeu. O Mauro César da ESPN fez uma pergunta que eu achei muito boa. Qual jogador do Atlético Mineiro seria titular absoluto do Flamengo ou do Palmeiras? Tô pensando. Nenhum. Palmeiras talvez. Absoluto? Quem? Nem Absoluto. o Guilherme Arana, porque
que o Vinha tá jogando muito. Não é o Guilherme Arana. O Savarino na vaga O Guga seria titular no Palmeiras. do lateral da seleção? O Guga seria Olha, titular. eu acho que o Guga não vai ser titular nem do Atlético Mineiro, vai perder a posição pro Mariano. Não tá jogando mal o Guga. Mas no lugar do que foi convocado pelo Tite? Eu acho o Gabriel... Mas o menino tá jogando de meia. Isso é uma invenção do Tite. O Tite convocou um volante pra jogar de lateral. O Tite tá... É uma invenção do Tite, tá? Mas ele já jogou ali, né, Carlos? Cara, muito eventualmente. Não é 100%, é como o Fabinho, que era lateral e virou volante. É muito eventualmente. É a mesma coisa que o Fabinho cansou de ser convocado como lateral, sendo jogador de meio. Daniel Alves, né? Foi muito convocado como lateral já como meia. Daniel Alves é um negócio inacreditável. É um dos melhores laterais direitos do mundo. Chega no Brasil e joga de meia. O Keno seria titular no Palmeiras, talvez. Mas ele passou por lá e não teve êxito. Mas eu acho que hoje seria com a fase dele. Ele foi muito bem no Palmeiras, O que era do Atlético do Paraná, o ponta, aquele venezuelano não tem lugar na vaga dele? O Savarino? Venezuelanos, O Savarino é venezuelano, mas eu não lembro dele no Atlético do Paraná. No lugar do atacante que foi comprado ao Atlético do Paraná, que joga pela direita, o pequenino driblador. Savarino. Não, o do Atlético que foi para o Palmeiras. Nós estamos falando de um jogador do Atlético no Palmeiras. O Palmeiras tem um jogador que todo mundo queria, o Palmeiras foi lá, bancou e comprou. Era o Rony. O Rony. Obrigado, Cristiano. Mas tu me dá pro meu... O Savarino está jogando mais do que o Rony, perfeito. Mas tu me dá pro meu time pra eu escolher um dos dois, eu escolho o Rony de olhos fechados. Mas entre o Keno e o Rony, eu escolho o Keno. Sim, com certeza. Com certeza. Mas o Keno joga pela esquerda. E aí não seria com o Rony a bronca. Seria com o Wesley. Zé Rafael. Wesley, que jogou último... Eu prefiro o Keno também. Não tem. Então tu olha só como é impactante o trabalho do Sampaoli. Investiu muito? Pô, é claro que investiu. Não vamos fechar os olhos para a realidade. Quem ele pediu, ele levou, né? Pediu o Alonso, por exemplo, mas ele pediu porque conhece os caras também. E é muito fácil dizer, como o Renato disse, mas o Atlético não joga meio de semana. Pô, o último jogo agora contra o Vasco também não jogou meio de semana. Aí foram se enfrentar, o Atlético tocou 4, o São Paulo saiu enlouquecido, cuspindo o marimbondo, que ele queria mais. Eu acho que o Keno seria titular no Palmeiras. E a atual fase do Savarino... Olha só, achamos 1 de 11. E a fase atual do Savarino, talvez. Mas o processo coletivo do Atlético é melhor que o do Palmeiras. Não, o processo coletivo do Atlético é 30 vezes melhor que o do Palmeiras. 30 mil vezes melhor. Mas o individual é inferior. Mas é que o que dá mais mérito ainda é o Sampaoli. Então deixa eu te fazer uma pergunta, tá? O individual pode ser inferior. Isso leva a crer, Carlos. Leva a crer que se o Sampaoli treinasse esse elenco do Palmeiras, esse Palmeiras já agora, o Palmeiras seria líder do campeonato com 7, 8 pontos de vantagem. Não tenha dúvida. Mas eu também 100% no brasileiro. Mas aí é que tá. E aí a gente tá entrando num consenso. Mas os grandes clubes têm uns pudores, às vezes. A gente tá entrando num consenso sem querer de que o coletivo é muito mais importante que o individual. Eu vou dar um outro exemplo, tá? Com os mesmos jogadores, mesma base, o Flamengo começa 2020 num período pré-paralisação arrasador. Ele mantém o nível de 2019. Ele volta até conquistar o título do Carioca 20, arrasador. Só mudou uma coisa, basicamente, no Flamengo. O Rafinha saiu, ok. O Rafinha não tem esse peso. Só mudou uma coisa. Quem é que mudou? O treinador. O técnico, mas eu não tenho dúvida. O coletivo é mais importante que individual. O coletivo é muito mais importante. Quer ver, Magno, como o coletivo é importante? Quem do Palmeiras tu reclama por uma seleção brasileira? Ninguém. O Gabriel Menino não é um jogador de seleção brasileira ainda, tá? Com todo respeito ao Tite. Aquilo ali foi uma invenção do Tite. Claro que foi. Não reclama ninguém. Talvez o Everton, como terceiro goleiro. Eu ia defender o Tite, mas eu ia apanhar tanto que eu digo, deixa assim. O Palmeiras tem 2 jogadores Se o cara é conservador, apanha. O Gomes da seleção paraguaia e o Vinha da seleção uruguaia. Ô Zé, tu podes defender o Tite, evidentemente. Entretanto, ele tá colocando o Gabriel Menino como lateral direito, porque ele jogou, sei lá quando, como lateral direito. Mas aí, Oliveira, o Atlético também tem 2 jogadores de seleção, o Júnior Alonso da Paraguai e o Savarino da Venezuelana. Mas perfeito, mas é isso que eu tô dizendo. Não tem... O time do Palmeiras nominalmente, o time do Flamengo nominalmente, eles são bem melhores que o do Atlético. E o Atlético tá jogando muito mais do que eles, porque tem mais treinador do que eles.
O que eu ia dizer é o seguinte, se convoca os mesmos é porque é um conservador, reacionário que não cria. Se traz um cara diferente é porque tá inventando a inovação. Então, não, que depende do cara diferente. Ponha sempre. Depende do cara diferente. Eu, por exemplo, eu vou dizer um jogador que eu acho que vai... Agora o José do Pinheiro está sendo irônico, se convoca os mesmos, a gente dá pau, se convoca o de frente, dá pau. Qual é o diferente? É um cara que é meio campista e o cara quer inventar como lateral direito? Eu vou dizer um jogador... Isso é correto? Isso é fazer uma convocação correta? Só para dizer que convocou alguém diferente? Não, José. Indica outros laterais. Eu te indico, eu te indico, o Emerson do Betis é um jogador que poderia ter sido convocado. Isso chama pré-julgamento. Nós não vimos o cara jogar. Isso chama análise. Pré-julgamento. Nós não vimos o cara jogar, não sabemos qual o aproveitamento ele vai dar, qual é a característica de jogo que ele se propõe a... Tá, então eu vou te dizer o nome disso. E aí nós já temos uma pré-julgamento é no teu campo, meu querido. No meu campo isso se chama análise a priori, que pode ser desmentida. Dizer, então, peraí, só um pouquinho mais. Flamengo e Palmeiras. Fala. O Zé está insistindo numa situação, a gente não viu jogar. Eu vi Flamengo e Palmeiras, o jogo, porque o Flamengo estava todo desfalcado, o Gabriel Menino jogou de lateral direito e foi um horror. Ponto. O nome disso, Zé... Na seleção brasileira, com o Tite comandando. Porra, não consigo falar. Olha o palavrão. Desculpa, tá rapidinho, tá? O nome disso não é pré-julgamento. Pré-julgamento pode ser no teu campo. O nome disso é análise a priori que a gente tá fazendo, inclusive com relação a Grêmio e Curitiba, tá? Inclusive com relação a Red Bull, Bragantino e Inter, que a gente sempre faz. Quanto chega... Mas decretar o fracasso de algo que não aconteceu? Ninguém decretou fracasso. Se a gente não for projetar, não tem mais esperando o futebol. Exato. Direto no jogo e depois o vestiário. Não tá proibido, não é isso que eu tô dizendo. Ninguém tá decretando fracasso. Isso aí é uma interpretação tua baseada no momento perdido, essa que é a verdade. A gente só tá dizendo que a convocação do Gabriel Menino... Viu, Magno? Teu argumento é perdido, segundo o Guimarães. Não, o do Zé Aldo é perdido. O Gabriel Menino... Zé, o teu argumento é perdido. Mas ele tá falando a respeito da tua manifestação, não da minha. Não, da tua. Caiu até aqui o negócio da roupa aqui em casa, justamente por essa tua palavra mal colocada, Zé. Caiu a roupa na frigideira agora? Da tua, cara. Tem uma palavrinha hoje que tá te perseguindo. Tá me matando. Da tua, porque é só uma análise que é necessária, tá? O Gabriel Menino, ele não é um lateral direito e o Tite tá... Eu vou trocar a palavra para parecer menos... implicante. E o Tite está inventando. Não vai trocar por quê, cara? Porque o Tite está tentando criar uma situação. Gaúcho, não, a crítica ele existe, tá inventando. Ele está tentando criar uma situação com o garoto, com o menino. Com o menino, ele tá tentando criar uma situação pode vir até que daqui a pouco pode acontecer. Aí eu vou dizer o Tite, Muitos na seleção beleza? Aconteceu isso. Hoje eu não criaria essa situação. Eu acho que o jogador para ser convocado seria o Emerson, que o Barcelona comprou e que pertence ao Betis. Mas também escancaram uma coisa muito séria, tá? O Brasil não tem lateral direito assim que tu convoca na hora e bota. O Tite tá tentando criar um. É como o Zagallo criou o César Prates, Zé. Não necessariamente. Alguém em algum momento disse assim, Vinck, eu penso que pela tua qualidade, pela tua velocidade, pela tua característica, pode ser um grande lateral, sai de volante, aceita, vamos lá. Eu fiz isso no clube, correto? E aí ele virou lateral da seleção brasileira, lateral da seleção olímpica. Porque no clube antes ele fez isso. Em 1996, um Inter e São Paulo no Beira-Rio, que Inter venceu com uma grande atuação, talvez única, grande atuação da vida do César Prates. Ele foi convocado na semana seguinte. É verdade. Só. Mas o Vinck, ele fez, esse processo foi antes no clube. Segura aí, Pazini, segura aí. Foi antes no clube. Quer dizer, o Dunga levou o Jefferson para a Copa América. Exato. Isso aí são criações do treinador. Não é uma coisa estática. Se convoca o Daniel Alves é conservador. Se convoca o Gabriel Menino, vocês criticam porque tá sendo... Não. Eu acho que tem situações. Por exemplo, eu levaria, até pensando em futuro, um zagueiro chamado Gabriel Magalhães, tá? Que joga no Arsenal. Que era do Lille e acho que é cria do Cruzeiro, se eu não estou enganado, tá? É um jovem, jogou agora há pouco, o Arsenal tá formando uma linha de 13, é ele, o Davi Luiz, mais um outro, não lembro quem. Eu levaria esse jogador, o Gabriel, porque eu acho com muito potencial, mais até que o Diego Carlos, que já é um pouco mais velho, e é uma realidade. No entanto, ele convocou o Thiago Silva, ainda, ok? Para dar experiência. Repetiu a convocação convocou o Rodrigo Caio. Acho o Gabriel mais... Thiago Silva para dar experiência? Para fortalecer a cota dos experientes. Não dar experiência ao Thiago Silva. Mas ao elenco. Dar experiência ao elenco. Para alimentar o Ele convocou o Rodrigo Caio. Acho o Gabriel com mais potencial que o Rodrigo Caio. Tem coisas e coisas. Só isso.
O Tite está levando o Gabriel por convicção de que ele será um bom lateral ou para a experiência do próprio garoto? Eu acho que as duas coisas, Horácio. Seria um amigo meu, Não, mas eu acho que a olha. primeira não pode ser. O técnico da seleção brasileira não pode convocar o cara porque o cara vai ser bom. O técnico da seleção brasileira tem que convocar o cara porque ele é bom. A aposta num futuro em relação à evolução, ela se dá no clube. A não ser que o Gabriel Menino estivesse jogando frequentemente como lateral no Palmeiras, coisa que ele não tá. Eu acho ele muito bom jogador, mas o Luxemburgo colocou ele treinar nisso. Na real, um técnico da seleção brasileira não pode nem convocar alguém bom, tem que ser alguém ótimo na sua posição. Claro, mas é que tá, nós temos... Por isso que eu tô falando do Emerson do Betis, tá? Que é a coisa mais parecida, mais semelhante com um jogador de seleção. Quando se tem escassez de mercado, não se inventa. Pra lateral direita. Exatamente. Nós temos uma escassez na lateral Quando direita. não se tem feijão, se come. As coisas se criam na escassez. Elas se criam na escassez e se... É o improviso, né, Zé? E se vão pelo excesso, mas elas se criam na escassez. O Tite tá tentando isso. Eu não faria isso, tá? Eu levaria ali numa boa o rapaz do Betis, o Emerson, que eu acho um lateral forte, um lateral físico. Eu gosto do recurso retórico. Eu dou um pau no cara e digo, isso é análise a priori. Isso não é um preconceito. A gente aprende umas coisas. Tu acha que é só tu que vai lá no tribunal, ganha teu dia 29 no dia 7 e fica de boas. A gente aprende algumas coisas. Aí a posteriori a gente pode mudar de ideia. Ver se confirma ou não. São 12h36. Nós estamos aqui com o Ganhando o Jogo pela Guaíba. Fala, Tuxuá. É o nosso Juris Esperniandi. Isso aí, é o direito de esperneio. Atende 2 recados pra nós aí, Aninha, por gentileza. Claro. Ana Carolina Guiar, desculpa. Aqui o pessoal dizendo, o André Fortes, o Renato já ganhou tantos campeonatos e ainda consideram ele burro. Não é isso, é uma crítica ao trabalho que ele faz neste momento no Grêmio. O Beto fala ao contrário do Grêmio, o Inter só tem treinador. O Valmor Santos também participa, o Ivair Antônio Coutinho, o Guilherme, como a gente já leu a manifestação dele mais cedo. E o pessoal comentou bastante a respeito ali do que gosta de tomar enquanto, né, está escutando o programa, enquanto acompanha o seu jogo de futebol. Gilmar Dornelles fala que, né, cerveja é diferenciado. O Celso Ney fala lá de Tramandaí, manda um abraço a todos nós. O pessoal dizendo aqui que também curte um tererê frio, né, aí a característica o mate argentino, né, o João Fernandes, bom. Também lá de Concórdia, Santa Catarina, participa aqui conosco, e o pessoal aqui entrou na ideia, e o Cassiano, já que a gente fala de seleção brasileira, ele fala, e o Marinho na seleção brasileira fazendo uma piada. Vamos longe. Enfim, 12h37 agora, já voltamos para o Banco Banrisul com o Ganhão do Jogo. O Gabriel Magalhães, que é o zagueiro que o Arsenal contratou e jogou, tá jogando. Ele é cria do Avaí, tá? Ele não é cria do Cruzeiro, como eu falei. Mas tinha um zagueiro cria do Cruzeiro que também tava aí no futebol pelo mundo. Eu acho que é o Wallace que jogou na Lazio. Pode ser. Que sai junto com o Gabriel. O Gabriel é um zagueiro de 22 anos, né? E ele surge no Avaí e depois tem uma ótima temporada no Lille. Ele tem uns empréstimos aí, agora chegou ao Arsenal. A gente fala às vezes sobre alguns nomes que saem de times menores e que a gente não acompanha a afirmação no Brasil. O rapaz que saiu ali de Frederico Westphalen, do time do Sandro Becker, que foi pro Botafogo e agora seguiu. O Luiz Henrique. É Três Passos. É de Três Passos? Três Passos. Ele tem a passagem pela base do Inter e vai pro Botafogo. O Botafogo vende por 10 milhões. Teve alguma coisa aqui na base do Inter com ele. Luiz Henrique. E foi vendido bem valorizado. Foi vendido muito valorizado. E falam que é o Mbappé brasileiro, não sei o quê. Calma. Pois é. Não, mas eu digo assim, às vezes sai um jogador meio não tão reconhecido ainda para depois se firmar na Europa. Eu já te disse, daqui a... O amigo do Pfeiffer, o lateral esquerdo. O amigo do Pfeiffer, o lateral esquerdo, é o Marçal. É, o vice-campeão. Isso. Eu já te falei, tá falando da pauta, daqui a 15 anos a gente vai ter pela primeira vez uma convocação de seleção brasileira com 100% de jogadores sem carreira profissional no Brasil. Todos eles já nascidos na Europa. O Arsenal tem 2 Gabriéis, né? Tem o Gabriel Magalhães e o Gabriel Martinelli. Qual é a vida profissional? Eu acho que vai ser antes desses 15 anos aí. Pode ser. A vida profissional dos dois se resume a um paulistão do Gabriel Martinelli pelo Ituano. Isso não é um pouco eurocentrismo, não? Mas não, é poder de mercado. Mas a gente não tá no eurocentrismo no futebol? A gente não vive?
Ainda temos aqui uma escola vasta de formação de jogadores. Mas vamos lá, então eu vou te dar uma seleção inteira, tá? Formação até que ponto? Sai cada vez mais cedo. Ederson, vou pensar aqui e vai rolar. Emerson, sim. Ederson Manchester City, Ederson do Betis, tá? Davi Luiz, Éder Militão e pode ser esse menino aí, Renan Lodge. Fabinho. Aliás, o reserva dele foi pro Manchester, né? O Alex Telles. Esse ainda teve um semestre no Grêmio. Fabinho, Luiz Gustavo, pegar os antigos, Hulk, Firmino e vou pegar Felipe Coutinho, vamos lá. E aí pega um atacante, o Richarlison. Não, o Richarlison até jogou no Fluminense, no América. Um atacante pode ser o Wesley Moraes da vida, tá? Douglas Luiz troca para ser o volante. Qual é a coincidência dessa seleção inteira que eu falei? Eu vou te dizer qual é. Todos os jogadores que nunca tiveram vida profissional aqui no Brasil, ou se tiveram foi curtíssima. O Militão teve um brasileiro, né? Então eu tiro o Militão, eu posso incluir o Samir. Sabe quem é o Samir? Não. Foi colocado pra seleção. Não, jogou no Flamengo. Então eu posso botar o Gabriel, eu posso botar o Gabriel Paulista, que o Dunga convocou. Vai, esse vou colocar pra tudo seleção. bem, eles podem ter jogado profissionalmente aqui no Brasil, mas com 1 ou no máximo 2 anos já foram pra Europa. O que eu tô chocado é o Zé Aldo condenar um eurocentrismo que é muito mais uma evidência em qualquer seleção. Se pegar a Argentina, ela é eurocêntrica, se pegar o Uruguai, ele é eurocêntrico, do que uma é um fato, é uma evidência. Cara, pelo menos 25 anos, desculpa, eu vou ter uma boa vontade. Dois laterais esquerdos, o próprio Felipe Luiz ficou, acho que 1 ano no Figueirense, foi pra Europa. E o Marcelo? O Marcelo, 1 ano no Fluminense, foi pra Europa. A seleção brasileira, ela é há 20 anos, há 15 anos ela é eurocêntrica. E talvez o único momento de exceção foi aquele período em que o Neymar estava arrebentando no Santos antes de ir pro Barcelona. Mas na elite, não há, é indiscutível, é inquestionável. A elite do futebol mundial está na Europa e a elite do futebol brasileiro está na Europa. Logo é eurocêntrica, a seleção é elite. Mas existe uma situação em que chama o Smiley. Pô, Bom, isso não é, isso é uma Tem gente outra... melhor aqui, pô. Isso é uma outra situação. Só que o eurocentrismo é uma evidência. Então tá falando do sistema, tá falando de quem comanda esse sistema, momentaneamente. Das escolhas equivocadas de uma pessoa que tá lá. Smiley. Criticaste o Tite porque levou o Smiley, uma invenção, Smiley. Não, eu tô criticando essa adesão cega a uma inclinação que ela não pode ser assim. A adesão à ideia que a Europa, tudo que tem, presta mais do que tá aqui. Não, isso aí não é eurocentrismo que tu tá criticando. Tu tá criticando o eurocentrismo. O que vem da Europa é melhor, o juiz é melhor, o técnico é melhor, o árbitro é melhor, todo mundo é melhor. Não, os melhores jogadores... E agora isso está se provando. Os melhores jogadores estão na Europa. Sim, a elite tá lá. Então. Mas o segundo nível... Seria uma seleção brasileira que não uma elite de futebol, Zé? Não, mas tu não faz uma seleção só de gênios, só de craques. Zé, tu já tem jogadores médios em seleção ao longo da história. Só que o problema é que também é, se a gente for colocar a régua da capacidade europeia, que os times europeus hoje são grandes seleções que misturam todas as seleções, grandes seleções, elas criam seus próprios universos e a qualidade é muito diferente. Tanto que o Smiley pode ter adversários mais preocupantes ou que exijam mais do atleta do que um campeonato brasileiro. Tem uns guri aí que são convocados como zagueiros, então não jogam mais que o Jeromel. Mas por quê? Porque estão na Europa, porque não sei o quê, porque jogam no não sei o quê. Eu concordo contigo nisso. Nessa obsessão, mas eu vou te dar uma barbada, porque talvez tu não... Tu tem visto jogos quando tá em casa? Às vezes eu olho, às vezes não. Eu sei, o cara quando fica velho na profissão, ele enche o saco, tá? Eu sei disso. Tá? Futebol vira trabalho e tudo que tu quer é ver um filme, um Netflix e ficar com a família. E ficar com a família. Eu sei como é que é. Não te condeno, tá? Porque quando eu chegar com os 55, 40 de profissão, com os 47 tua mulher vai te cobrar, as crianças, não sei o quê. Do jeito que tá, não, já tô brincando. Não vai ficar velho solteiro, né, cara? Não sei, já deve ser uma tragédia, a melancolia da solidão. Tá tudo bem. Ó,
Trata de melhorar esse humor e conservar uma Deixa eu te dar a barbada, tá? Eu vi no sábado, depois que eu saí do Grenal, eu vi um pouco de Corinthians e Bragantino, tá? Boa. No vai domingo. A guria desse jeito, no domingo. O que tu vai fazer? Eu quero ver Corinthians e Bragantino. Pô. Não, mas Vamos eu tava cinema. cansado. Casa separada é bom por isso, tu não precisa ter obrigação. Tá? No domingo, eu resolvi ver, antes de vir trabalhar. Primeiro, Tottenham e Manchester United e depois Barcelona e Sevilha, tá? Com todo respeito ao nosso produto. São não tem coisas... comparação. Não tem comparação. Não tem. Me desculpa, mas não tem. E é complicado, quanto mais tu vê o futebol europeu, mais tu odeia o futebol brasileiro. É um sintoma grave, tanto que eu evito olhar, porque daí tu olha o passe dando certo, a jogada evoluindo, o jogo não tem tanta pausa, não tem tanta falta, daí tudo fica tão lindo, maravilhoso, daí quando tu olha, e infelizmente eu vejo que isso é uma coisa que acontece com certeza com a comissão, que analisa quem vai pra seleção brasileira. Tanto é que houve um encantamento nosso, sabe com quem? Porque o adversário, porque o outro lado, quem tu vai enfrentar é esse jogo que vai apresentar. Não é o jogo que o brasileiro que vai apresentar, não é do Campeonato Brasileiro. Qual o maior encantamento que a gente teve no futebol brasileiro nos últimos anos? Flamengo, do Jesus. Sabe por que a gente teve esse encantamento? Porque era totalmente diferente do que vinha sendo feito aqui. Por que eu, e os adversários não sabiam o que fazer. Eles não sabiam o que fazer, Zé. Os primeiros jogos eram os adversários parados olhando o Flamengo fazer gol. Olha só, interessante que o Silvio Carlos está dizendo. O que ele fez foi mostrar para nós que é possível fazer melhor com aquilo que nós temos. Ok, só que os outros não são capazes de fazer isso. Eu tô com a prática, não com a teoria. O que tinha o Flamengo? Que é a pior análise, porque o eurocentrismo não vai ser, porque não teremos uma comparação de futebol brasileiro. O futebol brasileiro será o futebol da Europa. Isso. Porque a gente vai importar e só vai trocar de lugar. Ou seja, tudo que o Jorge Jesus fosse... Não vai mais existir nesse mundo globalizado o que é brasileiro, o que é europeu, o que é francês, o que é espanhol, porque é uma grande ideia de futebol. O que o Jorge Jesus fez foi... É o que o Brasil fez no início do futebol, Zé. Chancelar o eurocentrismo, por quê? Porque ele mostrou que somos capazes de fazer que nem eles. Logo, a referência, o centro, é a Europa. A Europa, ela se apresenta como referência, como centro, e o Jorge Jesus, a tua frase, ela te trai, porque a tua frase nada mais é do que o seguinte. O eurocentrismo o Jorge Jesus inserido no futebol. Mostrou que é possível fazer que nem eles, ou seja, eles são a referência. Vou te dar um outro exemplo. É um processo de colonização que inverte as avaliações, que distorce as avaliações. Esse rapaz que vem aí toda hora convocado pelo Tite, o grandão aquele que dança que nem um ganso, como é o nome dele? O Richarlison. Ele não joga mais que o Bruno Henrique do Flamengo. Quando o Bruno Henrique tava lá com o Jorge Jesus, tava deitando e rolando, jogando uma enormidade. Mas o quê? O cara tá na Europa, o outro tá aqui, não sei o quê. Tem umas distorções. Aquele rapaz não joga mais que o Cebolinha. Cebolinha tá sendo convocado. Ele só tem mais tamanho. O Cebolinha tá convocado. Bom, começou a fazer empilhar gols aqui no Brasil, o Tite se obrigou a convocar ele. Mas era sempre a prioridade era um cara da Europa. É contra essa colonização que eu me rebelo. Mas é um processo mais prático do que filosófico. Mas me diz onde é que o Cebolinha está hoje. É como tu pegar um time... Na Europa. É como tu pegar um time... Zé, daqui a pouco ele vai ser o jogador da Europa, ele não vai ser mais jogador do Grêmio. E lá ele não é visto assim. Pega um time do Grêmio e enche de alienígenas, de forasteiros. É o velhão que veio do Cruzeiro com o velhão que veio do não sei o que, tá? E um bando de guri bom de bola tá ali no banco esperando a oportunidade. Por quê? Não, porque esses são nossos, não sei o que, vão trazer de fora. Bom, então deixa eu te dizer, o Sampaoli fez uma montagem de time dessa forma, e é hoje o time mais divertido de se ver no futebol brasileiro. É o único time que é o único mesmo, tá, gente? Eu faço jogo de Grêmio e Inter. Mudou bastante. Agora, quem? Aquele Flamengo mudou, já não é mais o mesmo. Eu tô falando do Sampaoli no Atlético. No Atlético. É o único time que eu paro, vejo e penso assim, pô, que legal. Os outros não. O Inter joga um futebol entediante, Orestinho. Um futebol entediante que começou muito promissor com um nível ótimo de intensidade que o Cudê tentou imprimir. Hoje é um futebol entediante. E o Grêmio é um outro futebol entediante. Eu escrevi isso até na coluna do coletivo.net. O Grenal, que pra mim é o Grenal do excesso, porque aquele Grenal foi excessivo, é mais um Grenal, foi, pela minha opinião, um péssimo jogo, mas um péssimo jogo, chato, mal disputado, tecnicamente ruim, um péssimo jogo, né? Escrevi que cuspo no prato que como, não por ingratidão, mas por excesso. Então eu achei assim, terrível, é o meu produto, o Grenal. Já o jogo que eu fiz do Grêmio com o Atlético Mineiro eu achei divertidíssimo. O jogo que agora teve no final de semana, Atlético e Vasco, divertido de ver. É isso. Olha só. Que o Jesus é o seguinte, ó. O Jesus mostrou para todo mundo, com a categoria,
experiência dele fantástica, de que o treinador veio de fora, não precisa de muito tempo para se adaptar. Ele fez o time se adaptar ao que ele queria. Isso é impressionante. Tem treinador que vem e fica um ano esperando. Estou me adaptando aí, não ver o que vai acontecer. Ele não. Ele fez aquele mesmo time do Flamengo jogar um bolaço do ano passado. Eu tenho uma preocupação em que a gente se torne dependente do mundo exterior. Não ter ideias próprias, a nossa matéria-prima própria não ser bem trabalhada, porque nós nos fechamos para a nossa própria capacidade e passamos a importar o conhecimento dos outros, a metodologia dos outros, Só que daí os considera o sistemas poder dos de outros. mercado que o time europeu tem. A matéria-prima ainda continua sendo brasileira, só que ela vai importada muito cedo. Exato. Eu tava fazendo uma... É nossa. Lapidada na Europa. A matéria-prima, a gente... Ela só é moldada na Europa. A qualidade tá aqui, mas ela é moldada segundo os conceitos de lá. Tu tem que ouvir mais ou menos o que eu falei sobre seleção, cara. A maior crítica que eu fiz ao Tite é que tu não ouve, tu presta atenção no ouvinte aí. Não, eu tô te ouvindo o tempo todo. Nós a maior crítica que eu fiz ao Tite foi ele pra Copa do Mundo. Foi ele pra Copa do Mundo importar um modelo depois do papo que ele teve com o Guardiola. Eu falei isso 300 vezes. O Brasil joga a Copa do Mundo em ataque posicional, tá? Que é um conceito do Guardiola. Depois que ele se enfrenta a Inglaterra com a linha de 5 que ele não soube quebrar e queria quebrar, o Guardiola deu essa dica para o Tite e joga com ataque posicional. Antes jogava com... são conceitos, tá? Não dá tempo de explicar, mas vou falar. Antes jogava mais a brasileira, as pessoas buscando mais a bola. Joga a Copa do Mundo com um joguinho de posição lá na frente, ou seja, a bola é que vai ter que perpassar os jogadores. Tá prestando atenção no ouvinte? Não, o cara tentou jogar uma ideologia aqui na maior crítica, que ideologia? A maior crítica que eu faço ao Tite é justamente ele ter buscado referência no modelo importado para fazer sua seleção. Não é importar metodologia, importar modelo, não. É, sim, entender que a nossa matéria-prima, como a Ana falou, ela não está entre nós. A gente vendeu. Só para fazer uma comparação, os chineses são um exemplo para o mundo de como tu vai lá e te faz de sorro manso e tal e desenvolve para interesse pessoal. Eu tava fazendo uma conversa com um cara e eu disse assim, tia, qual é o equipamento que tu usa? Porque eu tenho um telefone aqui que eu considero bom e a tua imagem é muito melhor que a minha. Aí ele perguntou, qual é o teu telefone? Eu digo, eu tenho um iPhone, assim, já tá vencido, um iPhone 10, mas a imagem é boa. Mas e qual é o teu? Ele disse assim, não, eu tenho aqui um Huawei, uma coisa assim, que é um chinês. O Huawei, que é um chinês. A imagem era melhor. Quer dizer, os caras da China foram lá, pegaram o know-how e aplicaram em favor deles. Nós estamos passando por um processo que inclusive abraça todos nós, os homens de opinião. Tudo que é bom tá na Europa. Qual a maior revolução tática da história, na tua opinião? Maior revolução tática? Da história, na tua opinião. Tem algumas, né? Mas tem uns processos que são... Qual a maior revolução? O tempo tá estourando, não dá pra... A que eu vi com os meus olhos foi o Barcelona do Guardiola. Ok. A que eu vi com os meus olhos foi essa. Okay. Eu nunca vi um time ser tão próximo da perfeição. E os historiadores colocam qual é? Poxa, eu não vi. A Holanda de 74, tá? Aí teria que pegar as pesquisas pra... Holanda de 74. O Carrossel. Ou seja... Que jogava pedra na piscina pra ficar vendo girar. Ou seja... E pensou, vou fazer disso aqui um sistema. Ou seja... De maneira muito equivocada. Assim, e tem um historiador aqui, né? Uma pessoa com capacidade de... Mas a Europa também faz isso com o futebol brasileiro. A gente tem toda a paixão, toda a beleza, todo o esporte, não sei o quê. Só que ela leva pra Europa, ela sistematiza, ela melhora o processo e hoje tem o resultado. Vê jogo da Premier League, vou te dar essa tarefa pro final de semana. Pro final de semana. Tu acha que o Zé vai fazer isso? Não olhou nem 82 pra não desmitificar em ti. 82 né? Já olhei muitas vezes. Não olhou. E acho que é uma tragédia do destino contra o nosso grande Tele. São 12h59. Magno, muito obrigado. O maior treinador da história da seleção brasileira, Tele? Padrinho, benção. Responde. Deus te abençoe. Tchau, Cristiano. Falou pouco no finalzinho, o Cristiano sumiu. Ficamos sem o Cristiano, a gente fica meio perdido. Tchau, Cristiano. Valeu. Muito bom, Aninha. Obrigado, querida. Carlos Guimarães já se foi, então amanhã voltamos. Tchau.